Olá, meus amigos, o Verdade Oculta 2, muito boa noite para você, né, que está aí já ligado. Estamos começando mais um, né, deixa eu só fechar aqui meu retorno, que aqui não faz zoada. Beleza, não começou o retorno, aqui faz zoada ainda. Então a gente está aqui, agora sim. Aqui são 19 horas, né, e 13 minutinhos, aí em São Paulo são 8 horas e 13 minutos, um pouco de atraso, mas estamos aqui para mais uma vez bater um papo, falar sobre o nosso Criador, sobre as Escrituras, e com convidados muito especiais, tá certo? Hoje o João Ruth está aqui também com a gente mais uma vez, uma presença sempre importante, né, no Hangout, e também o Leandro, que daqui a pouquinho vai também estar chegando, e a gente vai também dar uma boa noite. Enquanto eles vão se ajustando aí, o Rubens também vai estar chegando daqui a pouquinho, e o João Ruth também se ajeita lá, a gente vai aqui já vendo quantas pessoas já estão acessando, quantas pessoas estão já ouvindo, e a gente vai papear também com eles, tá certo? Olha, deixa eu ver quem está aqui, Rodrigo Silva, boa noite. Oliver, Rubão, Leandro, Ruth e os demais. Obrigado, muito boa noite. Rodrigo Soares também dando boa noite. Vinícius Manzini, boa noite. Manda abraço para nós aqui de Ricão, ou é Rição? Ricão, né? São Paulo. Também aqui Floyd DF, boa. Dando boa noite, né? Com certeza. Rodrigo Soares também fala que acompanha o Verdade Oculta desde o começo. Muito bom, viu? Bacana. São basicamente 8 anos do Verdade Oculta, né, trazendo muitas informações de grande valor, né, para a nossa vida, né, tanto espiritual, né, como terrena, né, vamos dizer assim, coisas físicas. Então, realmente, é um super baita projeto, né, que o Rubens tem trazido para a gente, e falta só a gente cada vez mais abraçar isso, né. Olha, Floyd DF também, dá uma boa noite, Erickson Mata, Cláudio Nogueira, Rocha, Maicon Gomes, Geilda Alves, boa noite, Ricardo Joaquim, diga Oliver e Rubens, fala meu irmão, Ricardo, João Santos, Rodrigo Jubileu, e vai chegando gente, né, verdade, o que, rapaz? Real Condição Humana também aqui está com a gente, Augusto Cirino, Rogério Manso, Jéssica, e vem chegando gente, e vamos ver aqui quem já está na nossa sala de bate-papo, ainda por enquanto só o João Ruth e o Rubens. Eu daqui a pouco vou me comunicar com o Leandro para ver o que aconteceu, de repente não chegou o e-mail, eu estou vendo que eu estou barbudo não, só tenho 5 fios de cabelo só, mas nem os 5 fios de cabelo não tive tempo de tirar, mas tá valendo. Fazer o quê, né? Alô, João Ruth, já pode estar nos comunicando aí, já pode estar falando, já pode abrir a câmera. Boa noite. Boa noite você que está assistindo em qualquer parte desse planeta chamado Terra. Boa noite, irmão Rubens. Estou aqui, cheguei. Beleza, viu? Beleza, e o João Ruth, que é uma das pessoas que indicou aí o tema de hoje, um tema muito bacana que ele vem trazendo também, e daqui a pouco ele vai estar começando a explanar isso, e também o Leandro, que daqui a pouquinho vai estar também trazendo. Mas eu quero também falar com ele, né, ele que é uma figura assim que eu, tem um super carinho, um super amor, não diferente do Ruth, claro, mas pelo tempo que a gente se conhece também, fica aqui, a saudade de toda segunda-feira eu falar com esse grande irmão. Alô, irmão Rubens, boa noite. Tá fechado, abriu agora. Fale, meu bem. Rubão, deixa eu te falar, seu áudio não está chegando aqui, não. O microfone realmente na sala, mas o áudio não chegou aqui para mim, não. Tá chegando para você, Ruth? Por enquanto tá tudo mudo. Não tá nem pro Ruth também, Rubens. Alguma coisa... Agora? Olá. Entrou agora o som? Yes. A imagem sumiu, mas o som chegou.
A imagem está aqui para a gente, sim. Tá, estranhão aqui. Então, João Ruth, um abraço carinhoso a esse grande comunicador, escritor, né, e homem popular que é o João Ruth. Estamos aguardando aqui com ansiedade a presença do nosso queridíssimo irmão Leandro. Para mim aparece o símbolo meu, não aparece... esse símbolo é o Oliver que coloca, pensei que era eu. Porque o Oliver tá com um símbolo meu. Caraca, eu tô doidinho hoje, cara. A minha mente tá uma confusão, cara. Mas você nem imagina, Oliver. É porque você logou no canal, aí a marquinha do meu tá no seu. Aí eu penso que a marquinha do seu é eu. Ai, que loucura. Tá bom, meu irmão. Desculpa aí, gente. Atrapalhar logo o programa assim de cara. Eu entrei todo atabalhoado hoje. A Lindona tá aí por perto hoje, é assessora, é? Legal. Um abração, Lindona. Um abraço. Então é isso, Rubão. Vamos tocando o barco aqui, né? Enquanto o Leandro, ele já me respondeu aqui no WhatsApp, né? Que hoje a comunicação fácil, né? Rápida, o WhatsApp. E já entendi meu bem, viu? E uma comunicação que facilita porque você não precisa ter crédito, né? Para ligar para tão longe, basta mandar uma mensagem. E ele já confirmou que daqui a pouquinho vai estar com a gente também o irmão Leandro, que traz um tema também, viu, Ruth? Ele traz um tema que é cobertura espiritual. Olha aí, tema bacana aí, certo? Para a gente discutir. E aí, Wesley? Então, tema bom isso. Esse, viu? Eu também acho interessante, viu, Ruth? Muito interessante. Então, deixa eu só dar um recado aqui. Meu amigo que está aqui do lado, rapidinho. Pronto, é o Wesley que chegou aqui também, vai participar também, um jovem, né, que tem, assim, também buscado, né, aprender, né, e também ensinar, né, não é só a gente que, vamos dizer assim, que aprende e ensina, mas também até um jovem pode também nos passar algo, né, de interessante. Então, vamos estar aqui também, ele vai estar participando, né, e eu vou voltar rapidamente, viu, João Ruth e Rubens, enquanto o Leandro, ele também se prepara e acessa aqui a sala. Eu vou lá novamente para a galera, que já chegou com certeza mais gente, né? E aí eu vou pedindo já ao pessoal que vai entrando, quem já está assistindo, dá o like, tá certo? Não esquece, dá o joinha aí, tá bom? E também de compartilhar. Compartilhe esse vídeo, gente. Compartilhe, que é muito importante. Pede para as pessoas assistirem, se for o caso, comentar aqui no chat, tá certo? Deixa a sua opinião no chat aqui para a gente também colocar aqui, expor a sua opinião para tá sendo assim discutida, né, entre o Rubens, o Leandro e o Ruth, tá bom? Eu vou ficar aqui monitorando, sempre ligado no chat, para ouvir ou ver algum comentário interessante e tá colocando, né? Vou falar como o Silvio de Freitas, aqui eu deixo um forte abraço, sempre diz, sempre perguntas e opiniões inteligentes, tá certo? Então deixa aí pra gente poder expor aqui pra galera, tá bom? Deixa eu rapidamente, viu, Rubens e Ruth, rapidamente, é o tempo que Leandro chega, se ele demorar um pouco, a gente aí pode entrar no tema de João Ruth, até o momento que ele puder acessar. Se ele tiver com alguma dificuldade e estiver assistindo aí, pode mandar mensagem aí que a gente tenta auxiliar, tá certo? E vamos lá, subir agora aqui a ladeira do chat. Olha só, quem tá aqui com a gente, Misamax, tá bom? Falou, cheguei, boa noite, Dória e Rubens, boa noite a todos, boa noite, Misamax. O Rocha também já está aqui com a gente, JBR, Bastidores da sua igreja, esse é novo, viu? Bastidores da sua igreja. Tatiana Homem, aqui eu deixo um forte abraço, Tatiana, obrigado. Perdi o contato também, viu, Tatiana, depois a gente conversa. Eu tinha aqui o contato para mandar para você o link, mas bom que você já achou o site, né? Já achou, já se inscreveu, muito bom, é isso que era o importante, tá certo? Obrigado aí também, Tatiana. Deixa eu ver quem é Beatbox Hall, também com a gente aqui. Marco Flúvio, Andréa Mídia 7797, quem mais aqui? Sandra Baby 123, Regina, Vídeos Top 10, Mariane Silva, Wender, opa, pulou, caramba, me pegou aqui agora, viu? Deixa eu ver se eu já chegou, acho que o Leandro já chegou, viu? Pera que eu já vou lá, Leandro, pera um pouquinho só. Viviana o quê, rapaz? Quinhões, acho que é isso, Viviana Quinhões. Ai, meu Deus, cadê o Wilson? Acho que era o Wilson. Nanda Costa, presença feminina aqui, rapaz, né? Em alta, viu? Em alta mesmo. David Valentim,
Marcos Vinícius, o quê? Glaciel Soares, Brandon Veiga. Pô, eu li o nome do rapaz aqui, me perdoe, meu irmão. Fugiu, foi embora. Aqui tem um tal de Jesus News, André Santos, Osiel Segal. Deixa eu ver quem mais aqui. Maicon Oliveira, M7814. E é isso aí, viu? Muita gente chegando, tá bom? E chegou sim, ele, a que a gente estava esperando, chegando. Só tá sem imagem ainda, deve ser que tá se ajustando. Então, o Rubão também vai bebendo sua aguinha ali do lado, o seu candeeiro que fala, não é candeeiro não, aí é o nome desse negócio aí, Rubens, pode falar. É o quê? Cantil. O candeeiro é de botar fogo, né? Botar o querezo. Fui agora, um candeeiro para cantil, tá bem distante. Alô, Leandro, já pode se comunicar, já pode falar, Leandro. Boa noite. É a cobertura espiritual, Leandrão. O irmão Leandro aí vem trazendo a cobertura espiritual. Chegou aqui o Wesley, também vai estar participando aqui, né? E papeando também, dando a opinião dele. A hora que quiser, Wesley, pode pedir, viu? Você pode dar sua opinião também, tá bom? O Leandro, acho que não está ouvindo a gente ainda. Se tiver, Leandro, você pode já dar boa noite aí, se for o caso. Sim, abriu o microfone agora. Pode falar, Leandro. Oliver, me ouve? Perfeitamente, meu irmão. Agora sim, viu? Em alto e bom som. Beleza, Oliver. Boa noite a você. Boa noite a todos os participantes. Boa noite ao Rubens. O Rubens que é a nossa cobertura espiritual. Estou brincando, hein, Rubens? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. É um dos temas que a gente vai abordar. E até foi sugerido pelo próprio Leandro, né, Leandro? Você que trouxe esse tema aí, e a gente vai ver aqui alguns versículos, quem sabe, que venha trazer essa ideia também, tá bom? Para, quem sabe, assim, a gente tentar esclarecer, nortear, dar uma ideia, né? Para as pessoas estarem procurando entender, né? No seu entendimento, cada um no seu entendimento. Então é isso, o Leandro já chegou, né? O Ruth também já chegou, o Rubens já está com a gente aqui também, né? E a gente vai bater um papo, né? Falar sobre as coisas do nosso pai, com certeza. Essa é segunda-feira. Lembrando que o Rubens sempre, né, esporadicamente, né, sem horário marcado, está sempre entrando com a live, né, ao vivo aí, qualquer hora, gente, não tem hora. Eu não consigo acompanhar, a verdade é essa. Não está dando para acompanhar todas, mas mesmo gravado eu vou lá dar uma olhada. Eu até fiz um comentário, ele não entendeu o comentário que eu fiz, do Mercado Livre, né, que aprisiona, né, eu falei o seguinte, Rubens, é uma ótima oportunidade, né, aparentemente, eu queria dizer isso, para quem está desempregado, porque o desemprego só faz crescer, Rubens, só faz crescer, cada dia que passa, a gente até criou aqui um quadro na rádio do desempregados, entendeu? Então eu falava disso, só faz crescer, mas temos que tomar cuidado com as armadilhas, e aí vem essa armadilha, é disso que eu estava falando. Entendeu? Mas só para você entender. Inclusive, eu vou até já convidei, eu acho, o Rubens, para poder falar, né, sobre uma opção, né, para as pessoas que querem trabalhar, e o Rubens sempre tem isso para oferecer, e ele vai falar ao vivo na rádio também. Eu não sei o dia exatamente, não sei se vai ser amanhã ou quarta-feira, vamos estar vendo aí. Como ele está sempre entrando ao vivo aí, então também não vou marcar horário, ele vai, depois eu vejo com ele aí, e ele vai estar falando um pouquinho sobre isso, trazendo essa solução aí para quem quer trabalhar, tá certo? Já fui no chat, já falei com o pessoal. Olha aqui, o pessoal está até comentando. A Aparecida Oliveira, armadilhas para pegar dinheiro, né? E é isso mesmo, né, que funciona, né, Rubens? O Rubens deixou bem claro aí nos vídeos, né? E deixou bem claro que não é uma preocupação, vamos dizer assim, por conta dele mesmo, né? Isso aí foi porque ele fez um tipo de protesto, né? Mesmo que sendo solitário, coitado, né? Mas eu acho que é válido, né, fazer isso. E em respeito, em consideração às pessoas que tentam, né, sobreviver do mercado livre. Então, esse era o recado que ele estava passando aí, muito, muito bacana mesmo. Então é isso, Rubão. Bom, mas eu vou deixar aqui, já que o pessoal também que sugeriu o tema, eu queria saber, assim, qual tema a gente pode começar hoje, né,
se seria o do Ruth. Ruth, você quer abrir o microfone aí? Você quer começar com o seu ou o do Leandro? Meu tema está muito fraquinho, gostei desse do Leandro aí, viu? Esse do Leandro aí é bom. Sabe por que é bom? É bom porque eu já... eu preciso até ficar esperto. Ó, é até bom, sabe por quê? Porque eu já fui da ponta da pirâmide, então eu sei, eu já fui o cobertor que cobria, entendeu? Eu já fui o telhado lá da cobertura, Eternite. Então esse tema é bom, rapaz. Eu estou até querendo abdicar um pouco desse tema aí da boneca, viu? Porque, aliás, o que você falou do mercado aí, da empresa, é interessante, né? Fazendo só um comentário livre, porque é engraçado que não tem opções, né? Na internet. Essa empresa que vocês falaram aí acabou dominando o mercado. Essa empresa tem ações na Nasdaq, na Bolsa Eletrônica, tem participação do eBay americano. Então, a gigante mundial, né, aqui no Brasil, que é o ML, que o pessoal fala, né? Mercado Livre. E não tem concorrência, não. Aquele outro concorrente que tentou fazer alguma coisa diferente, que é o OLX, que acabou se vinculando a um outro que era... É um outro nome, eles se juntaram, OLX e um outro, que era essa coisa de venda... Bom negócio. Internet. Isso. Era um bom negócio. Na verdade, ali tem um esquema de grana fechado com o Congresso, com os principais homens que comandam esse país, para não entrar outro. É o Caixa 2, é isso. O pessoal pensou, onde esses políticos arrumam dinheiro para a campanha deles? Porque agora eles estão fazendo uma manobra imediata e rápida para poder mudar a Constituição brasileira, para poder abafar o caso do Caixa 2, para dar anistia do Caixa 2, porque o Caixa 2 vem disso. É do monopólio de uma empresa internacional que não deixa a outra entrar igual. Entendeu, João Ruth? Porque tinha que ter opção. Se o cara trabalha pela internet vendendo os produtos dele e ficou preso a isso, no momento que ele decide largar um tipo de ramo, tá certo? Ele deveria ter pelo menos uma outra opção para ele entrar. Mas nesse caso não tem, porque o OLX faz um trabalho muito diferente do Mercado Livre. Não é o mesmo trabalho, é outro. Então, se tivesse um que fosse parecido com o Mercado Livre, a pessoa escolheria. Falar, vou deixar o Mercado Livre e vou para esse outro. Mas aí não tem, cara. Então, os caras, o que eles fazem, ô João Ruth, é aliciar a pessoa para entrar, está tudo no controle deles, eles fazem você começar a vender bem, você começa a vender bem, começa a ficar entusiasmado, achando que é uma coisa aleatória, que é porque você tem produto bom, porque... Não, é porque eles divulgaram mais seu produto, eles colocaram o teu produto para vender. Aí, depois que você está preso a eles vão te oferecendo um monte de serviço deles. Cada serviço que eles te apresentam é para ficar mais preso ainda a eles, mais refém. Aí, na medida em que você não aceita esses produtos deles, eles começam a te sacanear, começam a te maltratar. E é o que foi aconteceu comigo. Os caras estão me cobrando R$3,50 de um dinheiro que eu não devo a eles, porque a transação não foi realizada e eles é quem devolveram o dinheiro, não foi eu. Então, eles sabem que a transação não foi completada. Aí eles estão cobrando de mim os R$3,50, querendo que eu agora modifique a qualificação e diga que foi vendido o produto, que aí eles vão cobrar a comissão de R$3,50. Só que, João Ruth, como eu não quis assinar lá, clicar, dizendo que foi negociado, já que não foi, ele sabe que não foi, eles pegaram a minha nota, que é totalmente verde, porque eu sempre fui um bom vendedor, não tem uma negativa, aí botaram vermelho. E sabe de uma coisa, João Ruth? Aquela graduação. Eles não pedem para você qualificar mais, não. É tudo camuflado. É assim, você indicaria esse vendedor? Se você dizer que indicaria, isso entra como qualificação positiva. Mas na hora que você está qualificando, você não sabe o que está qualificando. Você apenas acha que está indicando, mas não é. Aquilo vale como qualificação. É tudo nebuloso, é tudo tenebroso, não é nada explícito, não é nada explicado, sabe? É tudo uma armadilha para te pegar. É horrível. Depois tu vê o vídeo lá, tu vai ver o que foi que aconteceu. Não, eu conheço algumas pessoas que trabalham também. O triste disso tudo é o seguinte, que eu vejo. A pessoa, como você bem falou, eles armam primeiro a arapuca, né? Faz a arapuca e a pessoa começa a desenvolver um trabalho honesto, né? Consegue ver alguma chance de negociar com algum tipo de produto, seja ele qual for, o serviço. E o pior de tudo,
é que muitas pessoas, a grande maioria, eu imagino, coloca todos os ovos numa mesma cesta. E aí não tem para onde fugir. Agora, o que é muito triste também, muito maquiavélico, essa questão de armar a arapuca, né? E é a mesma arapuca. Eu fiz um teste, Rubens, amigos aí, Oliver, amigos do YouTube, eu fiz um teste, porque como eu gosto de tecnologia também, eu acredito que vocês também gostam, o Rubens também, já vi ele mexendo com algumas coisas aí de tecnologia, eu fiz um teste com essas propagandas eletrônicas do Google, ok? Eu fiz um teste. Eu fiz um vídeo, e esse vídeo não passava de... vou chutar, não lembro agora, 10 visualizações, bobeira, assim. Fiz um videozinho. Aí eu fiz um teste, eu vou pagar para ver o que acontece. Aí eu paguei R$40 para o Google, para ver o que acontecia com o vídeo. No dia seguinte, essas visualizações de 15, 20, passaram para 2.000. Agora, sabe o que eu acho? Tem uma coisa que chama robô. A partir do momento que o robô lá do Google vê que caiu moedinha no cofre dele, eu acho que automaticamente esse robô faz assim, ó, pula para 2.000 assim para qualquer um. É só pagar. Você paga, pula para 2.000, 5.000, 40.000. E eu digo uma coisa, infelizmente eu não tenho provas, mas é só uma desconfiança de que isso robô, é automático. É irreal. A tua desconfiança é plausível. Inclusive, eu tenho amigos meus que apostam nesse negócio de fazer propaganda e impulsionar essas coisas, e eles dizem o seguinte, ali a vantagem que tem quem impulsiona não é exatamente os números que vão aparecer lá, porque esses são fictícios. A vantagem é pessoas de verdade que vê aqueles números altos. Entende? Então, e isso dá resultado. Então, o Google também sabe disso. Então, o que acontece? Une-se o sujo com o mal lavado. Isso é o camarada que sabe que está sendo, vamos dizer assim, enganado, entre aspas, mas que isso ainda está dando resultado positivo. É igualzinho o Mercado Livre, João Ruth. Esse tipo de conduta está presente no sistema de uma forma geral. O cara está no Mercado Livre, está sendo roubado pelo Mercado Livre, e às vezes ele pensa, estou sendo roubado, mas estou vivendo. O Mercado Livre está me roubando, está tomando dinheiro meu, não está fazendo falta, que não é muito, só que o Mercado Livre toma pouco dinheiro de muita gente, cara. Então, se já não bastasse ganhar o que eles ganham, naquilo que você tem acordo com eles, porque também eu penso, se você fechou um acordo, se você preferiu entrar no balaio, no barco, o ônibus está cheio, João Ruth, está cheio, tu vai levar pisada no pé, alguém vai sarrar na tua bunda, tu vai ter um monte de problema no ônibus, mas você entra se quiser. Agora, o que é sacanagem é, na verdade, você pegar um táxi e o cara do táxi encher o táxi de gente. Entende o que eu estou falando? É o Mercado Livre. Quando você entra, eles te apresentam uma situação. Quando você já está lá dentro, a situação que eles têm para você que já está lá dentro é outra. Tanto haja visto que para você entrar, você coloca produto de graça. Eles ficam falando, anuncie no Mercado Livre, é grátis. Não, não é grátis. Vai ser grátis aquele anúncio que você vai fazer que ninguém vai ver. Depois que você vendeu um produto qualquer, eles não deixam mais você anunciar de graça. Então, não é grátis. É só para você entrar. Entendeu? Então, é um monte de arapuca que eles têm. Um monte, cara. Eles têm 1.001 arapucas. Essas arapucas são antigas, viu, Rubens? Então, eu conheci uma... Deixa eu cortar você assim, só para... Senão eu vou esquecer aqui. Ó, peraí. Você é de rádio, eu trabalhei em rádio também. Eu conheci um dono de rádio. Sabe que ele... era incrível. A Rádio Pipoca. Rádio Pipoca da Serra. Rádio Perereca do Sul. A Rádio Perereca do Sul tinha comercial da Coca-Cola. A Rádio Perereca do Sul tinha comercial de banco. Tudo falso. Eu sei. Tudo mentira, Rubens. E o pessoal ia lá, não, a rádio da Coca-Cola, tem banco. Aí o tiozinho lá da padaria anunciava também e ia embora. Então, essa arapuca é antiga, viu? E o que eu falei dos números aí do Google, isso é tudo mentira, eu não acredito em nada disso, de 20 mil, 30 mil. Pagou, você tem 50 mil.
É isso que eu queria falar. A Coca-Cola nem sabia que a Rádio Perereca do Brejo existia. Mas os caras fazem isso para chegar no anunciante e dizer, olha, você está entrando para um grupo de anunciantes do qual faz parte o Bradesco, a Coca-Cola. Aí o cara, pô, vou estar do lado do Bradesco, meu anúncio vai sair logo depois da Coca-Cola, eu estou lá. Aí isso acontece em shopping. Em shopping é a mesma coisa, são as chamadas lojas âncora. Vai ver quanto uma loja âncora, essas gigantes do mercado, paga, por exemplo, e o Zé Mané lá, que tem a lojinha dele da China, Xing Ling China, quanto paga? É a mesma coisa. Então, essa história é velha e a gente sempre cai. Ô, Dória, até eu faço isso. Olha aqui, mas eu sou sincero e falo, esse relógio lindo aqui, por exemplo, ó, por R$12, olha, quem não daria R$12 nesse relógio? Ó? 12, só 12. Não estou brincando, é R$12. Esse aqui, ó. Depois fala comigo com o Zap. É 12. Não vai ser mais do que 12. Tá certo? Esse aqui, ó. É lindo ou não é? R$12. Quem não compra por 12? Então, depois manda o Zap para mim. É isso. Agora, Oliver Dória, Oliver e João Ruth, para fechar esse assunto de Mercado Livre, para a gente entrar no tema daqui. Eu tenho os produtozinhos lá que eu boto por causa da propaganda, porque você, mal ou bem, você bota lá o Levanão, muita gente vê escrito Levanão lá. Entende? Embora eu estou despropagando o Levanão, porque está vendendo muito, esse segundo. O primeiro parou um pouco de vender porque estabilizou as vendas, né? Está agora nivelado, mas esse está em crescimento. Agora, eu não dependo do Mercado Livre, então eu não reclamei de jeito nenhum por conta de mim. Mas por conta de muita gente, cara, que é sacaneado pelo Mercado Livre e por outros órgãos grandes iguais a esse, sabe? Eu penso que é muita covardia com a pessoa por saber que a pessoa depende daquilo fazer isso. Imagina, você está com a conotação vermelha ali, ninguém compra de você. Mas você não está com a conotação vermelha porque é a tua reputação como comprador. Está lá, reputação como vendedor. Não é por conta da reputação como vendedor, porque a tua reputação como vendedor está lá em cima. É porque o Mercado Livre está querendo te tomar R$3,50. De que dinheiro que ele sabe que não é dele. Mas como você não vai dar dinheiro a ele nesse assalto, aí a arma que ele tem na mão é de colocar vermelho, para ninguém comprar contigo. Tipo assim, se não me der teu dinheiro, R$3,50, essa miséria, e você não vende mais 100, 200, 300, não vende mais nada, porque tu fica vermelho. Ó. Eles têm o poder para isso e fazem. Agora, será que isso é constitucional? Será que é legítimo? É legal fazer uma coisa dessa? Eu quero saber o contrato que eles têm com os Correios. Porque hoje, por coincidência, vocês estão falando isso, eu sei que você não quer alongar o assunto, mas, de repente, o contrato com os Correios. Hoje, por coincidência, eu fui nos Correios, que tinha de gente lá com aquele selinho do Mercado Livre, não está escrito. Não estava escrito. A gente paga por eles, João Ruth. Tem uma pessoa conhecida minha que é antiguíssima no Correio. E essa pessoa disse para mim o seguinte, o contrato do Mercado Livre com o Correio passa de 95%. É quase 96% de desconto, por conta do volume. O volume, nessa hora, que são, vamos dizer assim, os bônus vai para o Mercado Livre. Os ônus vai para quem vende lá, tá certo? Fica com os ônus e eles com os bônus. Então, por exemplo, quem vende lá não é o Mercado Livre, são as pessoas. Na hora que dá qualquer problema, quem segura é a pessoa que vendeu. Porque é a pessoa que vendeu que é responsável. Isso é o ônus. Mas o bônus é deles. Por exemplo, ele tem várias pessoas que vendem lá. Então, nessa hora, qualquer coisa que esse número de pessoas puder representar, não representa para as pessoas, representa para eles. Tudo porque a lei não proíbe, a lei permite. Então, é igual eu falava hoje com a Amadinha. Amadinha, será que tem algum aplicativo aqui no WhatsApp para a gente pegar todos os telefonemas que a gente recebe, armazenar, para quando a gente mandar uma proposta, uma promoção, mandar para todo mundo de uma vez? A Amadinha falou, eu duvido que eles vão fazer um aplicativo desse. Aplicativo desse tipo é para Vivo, para Oi. A Amadinha está esperta. Não tem, cara. Eu recebo aqui por dia 2.000 telefonemas, ô João Ruth. Eu poderia pegar aqui esses 2.000 telefonemas e armazenar para quando eu disparar uma mensagem para as 2.000 pessoas. Eles não deixam. Não, isso aí é dinheiro para eles. Cada pessoinha aí que liga para você e tal, etc., que clica, enfim, isso é um banco de dados que eles têm, que é fantástico. E é coisa antiga também. Você era do tempo da carta, você era do tempo do mailing. Chamava mailing, mas não era e-mail, era outro tipo de mailing. Não, isso aí é. Né? Olha... Carta comercial. Tinha uma pessoa lá onde eu trabalhava, um produtor,
um produtor de rádio, ele tinha uma agenda mais grossa que essa daqui. Aí ele falava assim, essa agenda aqui eu vivo dela. Eu falava, por quê? Aqui está o nome de cada pessoa, cada contato, isso vale dinheiro, ele falava. E sabe o que ele falava? Ele falava que vendia os contatos, ele vendia os contatos, porque o mailing dele, não existia e-mail, interessante, era grande. Então, essas empresas, né, elas têm isso aí, é delas, isso é um tesouro delas, engraçado, né? Meu nome, seu nome está lá e é tesouro delas, né? Agora, atenção, hein, você que é do Correio, você que tem franquia e etc. O dia que esses caras, porque eles estão preparando o terreno, né? Já fizeram franquia de Correio para ver como é que é tal. Um dia essa casa aí vai cair, vamos vender tudo isso aí para gente de fora. Aí acabou essa história também, né? Os caras de fora vão dominar o Correio, porque até agora o Correio é estatal. Mas vai chegar o dia que não vai ser mais não, viu? É isso aí, ó. Vamos tentar aqui não fugir muito do, né? Fomos até um pouco longe, né? Mas vamos voltar aqui para o assunto. O Leandro já chegou. Eu estava segurando também porque o Leandro ainda não tinha chegado, né? Mas agora conseguiu chegar, já está aí. E a gente vai entrar no papo, que é o assunto, né, gente? É muito bom deixar essas informações, claro, né? É importante isso. Eu vejo isso como, sabe, uma coisa assim, primordial, é super importante para a gente não cair em armadilhas. Mas tem aí para a gente falar em outro momento. Só foi uma pincelada que vocês deram aí, acho que deixou o pessoal até com água na boca, né? Mas, Leandro, tá tudo certinho, Leandro? Dá para conversar? Dá para a gente papear agora? Oliver, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Eu peço perdão, Oliver, tive problema aqui na internet, problema de conexão. Infelizmente, perdi aí nessa introdução. Eu perdi a oportunidade de aprender com o Rubens e com o João Ruth também. Me perdoem, tá? E eu peço também desculpa, Oliver, porque eu estou com dificuldade para ativar a minha câmera, tá bom? Então penso que vocês estão me ouvindo, mas não estão me vendo. Eu tento aqui ativar a câmera e não consigo. Então é possível que eu não dê... Ó, desculpe te cortar, mas deixa assim a câmera mesmo, não por nada com você, nem sua aparência, o cara bonito, não é isso. É porque com sem a câmera, até pela sua conexão que está um pouco baixa, né? Sem a câmera vai ajudar a não ficar mais baixa ainda, tá certo? Tá legal, Oliver, beleza. Então o pessoal não está me vendo, mas está me ouvindo, tá legal. E eu estou vendo vocês e ouvindo, então vamos lá, vamos tentar contribuir. Deus abençoe a todos. Eu só espero que o Leandro pague bem pouquinho nessa conexão aí, viu? Não seja igual a maioria das pessoas que pagam um montão, paga 30, 50 mega, não sei quantos mega, mas só tem só isso aqui, ó. É verdade, João, é verdade. Isso acontece, João, isso acontece, infelizmente. Todo canto é assim. Todo canto. Mas é isso, vamos lá. Senão a gente vai entrar aqui em assuntos que realmente é complicado e revoltante, e aí, meu irmão, a gente vai deixar a coisa aí longe. Mas olha só, o João Ruth até falou, viu, Leandro, que se for o caso, ele abdicava, né, abria mão do tema que ele trouxe, né, das bonequinhas. A gente pode deixar para a semana que vem, se for o caso. Mas ele amou o tema cobertura espiritual. Eu acho um tema bacana, né? Eu acho um tema que vai render. Então, nada mais justo, né, do que você até falar um pouco sobre isso, porque tem alguns questionamentos, inclusive o Wesley, que está aqui do meu lado, ele também vai falar algo sobre isso, que ele acredita que seria importante, né? Daqui a pouco vocês vão saber o que é. E aí vocês vão estar também dando sua opinião, tá certo? Leandro? Ok, Oliver, e também cumprimento o Wesley, que está aí ao lado do Oliver. Então, é o seguinte, por que eu sugeri esse tema, né? Esse tema me ocorreu durante a semana, o Oliver é testemunha, e eu acabei sugerindo pelo WhatsApp ao Oliver. E por que eu cheguei a sugerir esse tema? Porque é um tema que persegue a gente, né? Em que sentido? As pessoas, vez por outra, eu vejo pessoas falando sobre a necessidade de nós termos uma cobertura humana espiritual, ou seja, uma cobertura espiritual de homens ou mulheres, né? Ou seja, a gente não pode ficar descoberto espiritualmente, a gente precisa ter alguém, entre aspas, acima de nós, senão nós seremos presas fáceis para o diabo, para o demônio, nós vamos nos tornar vulneráveis
se nós não tivermos essa cobertura espiritual. Então eu vejo muita gente falando sobre isso, Oliver, no meio religioso, principalmente no meio evangélico, e algumas pessoas que não falam diretamente sobre isso, mas na prática a gente percebe que vivem assim, né? Buscando sempre uma cobertura espiritual. Então é um assunto que me causa uma certa inquietação. Por isso que eu resolvi colocar na mesa para a gente debater, trocar ideias e tentar aprender um com o outro. Beleza, Leandro. Deixa eu só falar então rapidamente. Nesse domingo agora, eu estava aqui na internet e aí fui olhar algum vídeo no YouTube e aí acabou que eu encontrei um vídeo de uma instituição, né? E aí o que acontece? Estava ao vivo, né? Rolando culto lá e inclusive o cara que estava falando, o líder espiritual, falava sobre essa questão da cobertura espiritual e tudo. Eu até comentei no chat, né, algumas coisas, e aí eu acho que o pessoal, pelos comentários que eu fiz, acabou indo olhar meu canal e até viu o Rubens, e comentou, você conhece o Rubens, né? O Rubens é maluco, saia dele e tal. O Rubens, vocês podem até achar que é maluco, né? Mas eu procurei ler a escritura de forma linear e ali encontrei o que eu estou falando para vocês agora. Então não tem nada a ver com o Rubens. O Rubens foi só apenas, vamos dizer assim, um cara que fez com que eu dê o estalo, né? Então, assim, aí o que acontece? Então, eles falavam muito sobre essa questão da cobertura espiritual, né? E aí me veio também na cabeça, né, a seguinte pergunta. O porquê, né, essa questão da cobertura espiritual, eles sempre enfatizam isso, né? E dizer que é a pessoa orar por outra, né? Por exemplo, um exemplo, eu oro por Leandro, e isso eu estou fazendo para ele, trazendo para ele uma cobertura espiritual. No caso, na sua opinião, João Ruth, eu vou logo começar com você. Você vê isso como uma coisa verídica, se isso realmente é citado na Escritura, onde eu oro por você e você recebe uma proteção espiritual, isso, no seu ponto de vista, você entende dessa forma? Esse assunto é um assunto bastante íntimo para mim, né? Não sei nem se eu posso falar muitos detalhes, porque eu vivi pelo menos 6 anos intensamente essa questão de cobertura espiritual. Pelo menos 6 anos. Embora, eu já disse aqui, você que está assistindo agora pela primeira vez, eu já disse aqui que eu fui líder de uma denominação religiosa durante 15 anos. Fui vice-presidente também dessa denominação. E essa questão de cobertura espiritual, ela apareceu para valer mesmo, contudo, há 6 anos. Não há 6 anos, mas eu estou contando agora errado, enfim. Depois, eu trabalhei junto com outras pessoas, pelo menos 6 anos, maciçamente, freneticamente, loucamente, em cima, baseado nessa questão de cobertura espiritual. Eu vou falando um pouco em pílulas aqui. E o auge dessa cobertura espiritual, você que está assistindo em casa já passou por isso também, quem sabe, você que me conhece, um abraço para você que me conhece, entrou nesse canal só para ver que eu estou falando também, um abraço para você. Eu cheguei aí pelo menos umas 3 vezes em Santarém, lá no meio da Amazônia, para conhecer um trabalho que justamente era focado nessa questão de cobertura espiritual, que são as igrejas, ou vou falar para você entender, igrejas em célula, não é? Essas igrejas, denominações que trabalham com célula, ou seja, eles fazem reuniões nas casas, mas ainda continua com essa cobertura espiritual. E os textos da Bíblia que a gente gostava muito de citar a respeito de cobertura espiritual, começa lá do Velho Testamento. A gente citava textos, eu citava textos, por exemplo, do Moisés, quando ele estava
cuidando dos israelitas, né, que saíram lá do Egito. Ia muita gente conversar com Moisés, tentar resolver problema, e eram milhões de pessoas que ele não dava conta. Então, o sogro de Moisés lá acabou dando uma sugestão para ele repartir as pessoas, né, e colocar coberturas, não cobertura espiritual, é outra palavra, chefes de 1000, sei lá, não lembro. O texto lá é capitães, né? Capitães de 50, de 100, de 500. Isso. Como é que é o nome do pai do Moisés? É Jetro. Isso. É o Conselho de Jetro. Então, a cobertura espiritual, no meu caso, na experiência que eu tenho de denominações em célula, dentre outros textos, um dos textos principais é esse, o Conselho de Jetro, onde ele colocou cabeças para cada grupo. E aí a gente acabou transformando essas cabeças de cada grupo como coberturas espirituais. E aí, eu diria que... Eu estou tentando achar as palavras aqui. Eu diria que a imaginação começa a correr solto. Então, a gente viaja nos textos e acaba encontrando, se quiser, cobertura espiritual para você depois fazer das outras pessoas escravos teus. Até o ponto de ouvir lá, e eu vou falar, se você me conhece, me perdoe, depois você falar que eu estou falando mentira, você pode escrever aí, olha, o João Ruth falou uma mentira, e aí a gente pode debater esse respeito. Ao ponto de um líder, um grande líder do Brasil, lá em Santarém, no Pará, falar que a cobertura espiritual dele era tão importante que se falasse para você, vai ficar conversando com esse poste durante 1 hora, a pessoa deveria fazer isso. Você vê o nível de transformação mental e idiotização de uma pessoa. Então, cobertura espiritual é idiotizar a outra pessoa em nome de um Deus. Beleza, João Ruth? Eu falei, né, da oração aí também, né, que é uma das coisas que é oferecida, no caso, na cobertura espiritual, né, e que, inclusive, né, o Wesley, que está aqui do meu lado, ele falou que, né, Wesley, você fala com suas próprias palavras, né? Boa noite, pessoal, aí, fala o que você pensa aí. Boa noite, pessoal. Eu acredito que essa questão de cobertura espiritual é tipo assim, você tem como orar por uma pessoa, mas cada um responde por si. Eu não acredito que seja uma questão assim, tipo assim, eu respondo por mim, não tenho como responder por você, então eu só posso simplesmente pedir por você, mas eu não posso decidir qual rumo você vai levar, entendeu? Tipo assim, né, o Wesley, ele vê assim, né, o João Ruth, Rubens e Leandro, que no caso, eu posso orar por ele, pedir por ele, né, ao Pai, interceder, né, falar assim, e que, agora sim, a questão da decisão do que a pessoa vai tomar, quem toma é a pessoa. Então, para mim, já a oração já não vale muita coisa, então, porque ele ora por mim, mas eu que decido, né. Bom, mas vamos lá. Então, não sei se vocês entenderam também o posicionamento dele, quiser falar, vou passar aí para Leandro. Tá caladinho. Obrigado, Oliver. Obrigado, Wesley. E eu ouvi atentamente também a colocação do nosso irmão João Ruth. Então, eu concordo com o Wesley em termos, né? Eu penso que nada pode roubar de nós a nossa individualidade. Eu não diria nem individualismo, né? Mas eu diria a nossa individualidade. Nós somos seres particulares, com características bem nossas. Eu sou único no mundo, assim como Wesley é único no mundo, e cada um que participa desse hangout hoje. Nós somos únicos. Então eu penso que Deus não quer que roubem de nós essa capacidade de
de pensar livremente, de agir livremente, de agir com autonomia. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Por outro lado, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso é na minha opinião, isso é um ponto. Um outro ponto agora essa questão de, exemplo, o Oliver ora por mim, mas eu sou livre para tomar decisão, eu concordo, nós somos livres, e Deus quer que continuemos livres. Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, eu penso que em algumas situações, Deus, o próprio Deus, não liderança, não instituição, nada, eu estou falando do próprio Deus. Eu acredito que o próprio Deus, ele interfere mesmo de fato, né? A gente ora por uma pessoa e ele age. E ele age, entre aspas, até contra a vontade da pessoa. Exemplo, eu tenho exemplo pessoal, eu não posso fazer disso uma doutrina, mas eu tenho testemunhos de pessoas conhecidas, queridas, que estavam nas drogas, largada, não queria nada, e nós começamos a orar e pedir a Deus, e hoje essa pessoa, por exemplo, é transformada. Então, há muitos mistérios aí, Oliver, irmãos, Wesley, há muitos mistérios em relação à oração. Mas nós somos livres. Deus nunca vai roubar de nós essa individualidade que Ele mesmo nos deu. Agora, quando se trata de oração, eu acredito que Deus pode interferir com mão forte. Eu acredito que Deus, não instituição, liderança, nada. Mas eu acredito que Deus, ele interfere na minha vida de vez em quando, de uma forma que eu nem gostaria de geral. E no final das contas eu acabo entendendo e percebendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim, irmão Leandro, você foi bem claro. Passar para o Rubão falar agora aí, que está meio calado. Oliver, inclusive eu não dei ainda opinião sobre a questão da cobertura espiritual, mas antes da opinião, gostaria só de participar da fala do irmão Leandro. A questão envolvendo orar pela pessoa e o Criador atender, isso é visto pelas pessoas comuns, pela igreja, pelas pessoas, como algo plausível, normal e que deve ser feito. O grande problema é quando isso passa a ser uma coisa chapa branca. Vê se você entende. Quando isso passa a ser tipo um ofício de alguém, e é o que a religião impõe. É igualzinho você cantar para o Criador. Eu bato tanto nesse negócio de cantar para o Criador, que as pessoas, quando ouvem apenas uma fala minha, acham que eu estou dizendo que não é para cantar para o Criador. Porque não parou para perceber o que eu estou falando. Então, o que eu digo é o seguinte, cantar para o Criador não é errado, não é pecado, é até louvável. Entende? Orar ao Criador não é pecado nem errado, é o certo. Agora, o que eu bato muito na tecla é de que transformaram essas coisas em algo litúrgico, algo necessário, algo indispensável para poder estar bem com Deus. Porque você, para orar, vai no culto de oração. Para louvar, vai no culto de louvor, na hora do culto, louva. E do mesmo jeito também, para poder orar pela pessoa, você tem que ser uma cobertura espiritual. É isso que eles estão dizendo. Então, eles pegaram coisas puras do Criador, feitas de irmão para irmão, ou do irmão para com o pai, e transformaram isso tudo em um prato feito, em uma organização humana, em uma doutrina de homens, que é o que o Messias falaria. Ele fala, por conta da vossa tradição, vós invalideis o mandamento do Pai. Então, eles transformam tudo em tradição deles, porque, sendo tradição deles, a pessoa fica presa a eles. Né? Agora, então, o Leandro falou, eu concordo com o Leandro em tudo que ele disse, eu penso até que, né, o Leandro está sendo bem, como sempre, bem coerente, e a questão envolvendo o testemunho dele verdadeiro, plausível, né? Digo, concordo, creio que seja 100% real. Agora, não é o irmão Leandro, mas há de se convir que os líderes religiosos, quando eu falo os líderes religiosos, claro, eu não estou generalizando, mas o comum que você vê são essas pessoas transformarem isso em algo chapa branca, algo oficial deles. E eu penso que não é por aí. Agora, sobre cobertura espiritual, eu vi também atentamente a fala do João Oliver, do João Ruth, estou doidinho hoje, do João Ruth, e é o seguinte, eu penso, João Ruth, eu não estive tão enfiado na cobertura espiritual como você esteve. Então, a minha visão, a minha ótica, não é do mesmo ponto de vista seu,
porque eu não vi do mesmo ângulo, eu vi um pouco de fora. O que eu vi acontecer de cobertura espiritual é que essa palavra não existia, assim como outras. O sistema religioso evangélico, ele vai descambando na apostasia, tomando caminhos e rumos diversos, e nesses caminhos eles vão colhendo pedras, vamos dizer, pedregulhos novos, que não existia antes, e construindo a casa mentirosa deles. Então, eu lembro que eu trabalhava no rádio já há muito tempo, desde 12 anos de idade, e tinha os programas evangélicos, de todo tipo na época, tá certo? Porque todo tipo de programa evangélico na época que eu comecei no rádio, em 81 para 82, era uma fagulha do todo tipo de programa de rádio evangélico que tem hoje, porque a coisa tem expandido muito, né? Então, naquela época, eu nunca ouvi falar em cobertura espiritual. Esse tipo de termologia eu não via. Aí eu vou dizer, do meu ponto de vista, do meu ângulo que eu estava, eu vi essa termologia surgir com o G12. O João Ruth, viu com as células. Eu vi surgir, do meu ângulo de quê? De radialista, fazendo programa em rádio e vendo rádio, na época do G12. Por que na época do G12? Porque teve um cara aqui da América do Sul que começou com esse negócio de G12, aqui num país da América do Sul. E qualquer novidade no meio evangélico, qualquer coisa, que qualquer um que descubra ou reinvente a pólvora ou a roda, é o bambambam. Então, iam pessoas daqui do Brasil para o Congresso, e eu conheci pessoas que foram para o Congresso desse homem, não sei se era na Bolívia, sei lá. Ia no Congresso desse homem para pegar a fórmula mágica dele de atrair pessoas para o aprisco. Então, a partir daí, existia esse negócio, passou na minha visão a ter esse negócio de cobertura espiritual para que essas ovelhas não ficassem dispersas. Aí começaram a formar G12 em tudo quanto é canto. Aí um grupo de pessoas fazia uma célula para levar mais não sei quanto, para levar mais não sei quanto. Um ganhando mais um, ganhando mais um. E aí, para não perder essa ligação deles, então, aí é que eu via muito essa palavra. Olha, você precisa de uma cobertura espiritual, você tem que fazer isso, mas não pode fazer sozinho. Tem que ter alguém acima de você. Para quê? Justamente para colocar algemas. A palavra do Criador, de Isaías, por exemplo, você vê muito bem, né? Libertar os cativos, né? Para isso veio, para libertar os cativos. Esses caras é para colocar algemas. A cobertura espiritual deles, na verdade, ela coloca algemas nas pessoas, ela prende as pessoas a eles. Então, por exemplo, você não pode estar ligado a Deus se você não tiver acima de você alguém que ore por você. Aí, quando eles pegam esses textos de Moisés, o João Ruth falou com muita propriedade na minha visão, porque você tem inúmeras situações de Moisés que servem de gancho para você iludir as pessoas com a história da cobertura espiritual. Eles vão para Datã, Abiatã e Coré. Eles falam, você não pode ser como Datã, Abiatã e Coré. Você não pode ser pessoa que divide. Você tem que respeitar a cobertura espiritual que foi colocada sobre você. Você não pode ser como a irmã lá do Moisés que reclamou também, e aí deu um negócio nela lá, porque achou que só Moisés... Por que só Moisés que é o líder? Eu não posso ser líder também? Aí eles pegam isso para botar... Eu usei muito esse texto, Rubens, para botar medo também, entendeu? Eu já trabalhei muito com isso aí, inclusive nos famigerados, atenção você, encontros com Deus. Quem sabe um dia eu posso revelar aqui o que aconteceu no encontro com Deus, que era uma lavagem cerebral. Próxima semana, Oliver. Aí já tem o tema do Dória. Vai faltar o do Leandro. O do Leandro eu acho que é o do Dória. O Dória já jogou a toalha no começo. Falando, meu tema é fraco perante esse, eu vou jogar a toalha. Agora, semana que vem, o tema dele tá bom. Vamos ver o do Leandro. Então, fechando a minha fala, João Ruth, até para não tomar o tempo todo, só dizer o seguinte, cara. Essa questão envolvendo cobertura espiritual, ela diz respeito a uma formatação nova que esses caras criaram, mas que era perigosa. Por que era perigosa? Porque poderia dispersar os que já estão presos. Então, inventaram essas informações mentirosas de cobertura espiritual. Sendo que a explicação que você dava, quando estava dentro do processo como cobertura espiritual, e que eles dão até hoje, é totalmente furada. Porque o Velho Testamento fala de um governo terreno de Moisés que não tinha nada para dar para ninguém. Era o povo perdido no deserto. Primeiro que aquilo não é nação, aquilo não é organização, aquilo não é nada. Aquilo é um bando de renegado por Deus, a verdade é essa. Um bando de pessoas que Deus deixou vagar no deserto até morrer aquela geração toda. Foi uma praga que Deus jogou neles. Vai morrer todo mundo aí rodando no deserto. Então, se você quer um exemplo de coisa pura,
de coisa boa, de céu, de salvação, de Messias, cara, procurar naquele povo perdido no deserto, eu acho que é furada. Porque aquele povo não acertou em nada. Tanto que a maldição deles foi morrer todo mundo no deserto, com exceção do Josué, do Caleb e mais um outro lá que eu esqueci o nome. Então, quer dizer, o resto ali era tudo gente marcada para morrer, tudo maldito, inclusive Moisés, que morreu sem ver a terra prometida. Aliás, subiu no morro, mas não entrou. Então, o que acontece? Mas quando você pega esses exemplos do passado para falar de hoje, cara, pós-Messias, cara, eu vejo isso com muita crueldade desses caras, porque não tem como encaixar nada encaixa na nova aliança que o Messias modificou tudo. Chega, senão fala até amanhã. Valeu. Oliver. Pode falar, Leandro, fica à vontade. Tá legal. Não, só um adendo, uma observação na fala do Rubens. Eu penso que o Rubens estava falando de um colombiano, quando ele falou de alguém bem ligado ao modelo G12. Eu acredito que o Rubens estava falando de um colombiano chamado César Castellanos. César Castellanos, um colombiano, ele tornou-se um ícone no tocante a G12, ao modelo do G12. Ele foi um dos grandes propagadores desse modelo G12. Inclusive, Leandro, é verdade, esse homem mesmo. Inclusive, ele fez um discípulo dele aqui em Manaus, no Brasil. O pessoal saía, cara, de Nova Iguaçu, onde eu morava, fazia caravanas e pagava caro. Ô, irmão Leandro, lembra que Pedro expulsava demônios e fazia curas e um camarada chamado Elimas, o encantador, queria pagar ele para poder dar também assunção para Elimas ganhar dinheiro? Cara, esses caras são tudo Elimas, cara. Aqui no Brasil foi para Manaus que um cara pegou a unção desse. É tipo assim, eu vou passar para você minha unção. A unção significa, você vai fazer discípulo igual eu faço, vai ganhar dinheiro igual eu ganho. Aí teve um cara lá em Manaus, cara, não sei se você sabe dessa, Leandro. O pessoal saía de Nova Iguaçu, pagava caro, fazia caravana para ir em Manaus para aprender a fórmula mágica. O Rubens, em Manaus, eu vou citar nome aqui, eu sou responsável, né, pelo que eu falo. Manaus, que é um rapaz chamado René Terra. Ele é muito famoso nesse modelo que nós estamos falando do G12. René Terranova de Manaus. Alguns dizem que ele é o patriarca da nação, né? Ele é o pai espiritual do Brasil. René Terranova de Manaus. Tá aí, tem até pai do Brasil. Eita, meu pai, é um negócio sério, viu? Olha, deixa eu aproveitar aqui, gente. Eu sei que tá muito bom o bate-papo, mas tem muita gente aqui mandando um recado pelo WhatsApp também, pedindo para mandar alô. E aí, deixa eu atender esse pessoal aqui, tá certo? Rapidinho. A gente já volta a falar sobre isso. 2 minutos. Olha, um abraço para Datena e Jéssica. Datena, que é meu amigo e parceiro forte da Rádio UPA, que é da Rádio JD. Um forte abraço. Obrigado por estar nos assistindo também. Lembrando que amanhã, essa semana aí, vamos fazer uma entrevista aí exclusiva, né, com o Rubens, ao vivo, falando uma opção bacana para você que quer trabalhar. Vamos lá, ó. O Adilson também aqui com a gente, obrigado, Adilson, pelo carinho. Sidney, alô Sidney, daqui de Dias Dávila, lá no Entroncamento, bairro Entroncamento, obrigado, Sidney, pela sua presença, tá aí seu prestígio, tá certo, meu? Obrigado, viu? A Lídia também tá aqui com a gente, muito obrigado, Lídia, que já participou em outros hangouts, também, quem sabe, pode voltar aqui, o convite está aberto, Lídia, para você bater um papo com a gente. A Fabiana, Virgínia Lima de Camaçari, Marrom Games, deixa eu ver aqui mais aqui, mandou a Minadab, no Barra do Rocha, José Santana, Roberto Santos, que é o Roberto Rivelino, Diaçonama, lá na Angola, é o pessoal do WhatsApp aqui que mandou alôs, pediu alôs e abraço, certo? Também o Júnior da AJ Lemos, também aqui com a gente. Então, esse é o pessoal que está acompanhando, pediu para mandar alô aqui pelo WhatsApp. Eu estou assistindo, estou acompanhando, manda meu alô aí. Tá dado o alô, tá certo? Obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência aí, tá certo? Então, vamos continuar, né? Eu estou vendo aqui que a gente tem aprendido, né, sobre essa questão, mas de forma assim, aí eu faço a pergunta, de forma que a gente possa entender. A pessoa que tem uma outra, né, uma outra pessoa, no caso, como líder dela, né, e que essa pessoa, ela cuida, né, dela, orando, jejuando por ela, assim se diz, né, que faz, né. Esses tipos de práticas, né,
no caso, elas são baseadas em quê? Isso existe de verdade ou certo, deixa eu ver aqui. Isso existe de verdade, pessoal? Ou realmente é um mito, ou é realmente só um sistema que criou isso? Porque, por exemplo, eu tenho um carinho muito grande, né? Vamos dizer assim, pelo Leandro, e tenho de verdade, né? Estou falando isso aqui como exemplo, mas é a realidade. Aí, vamos dizer, eu agora vou fazer jejum, vou fazer campanha, vou fazer, não sei, promessa, né? Para poder Deus proteger, né? Leandro. Isso procede, isso é verídico, isso tem base? Eu vou passar aí pelo Leandro para falar primeiro. Oliver, e obrigado, Oliver. Obrigado pelo carinho, o carinho é recíproco. Eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. Oliver, é o seguinte, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, um jovem que andava com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, dando alguns conselhos. E na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, ele diz, a partir do versículo 1, mas é rápido, admoesto-te, pois, antes de tudo, antes de mais nada, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então eu penso, Oliver, que nós temos base bíblica para que oremos uns pelos outros, para pedir a Deus mesmo, porque se o amor de Deus está em mim, está em nós, e eu quero bem, se eu amo meu irmão, eu quero bem. Então, eu penso que é justo, Deus conhece o nosso coração, a nossa intenção, a nossa simplicidade, e também quando agimos com hipocrisia, Deus sabe também, mas pedir em prol dos irmãos, isso é extremamente válido, isso é válido. Agora, o fato de eu orar por alguém, ainda que essa pessoa esteja conhecendo o Evangelho agora, está lendo as Escrituras agora, há pouco tempo, não me dá o direito de decidir por essa pessoa, não me dá o direito. Não me dá o direito, eu não posso roubar a liberdade de ninguém. Jesus reúne os seus discípulos, Jesus já ressurreto, já tinha morrido e ressuscitado, antes dele subir para estar à direita de Deus Pai, Jesus dizia para os seus discípulos, vocês devem ir, devem pregar o Evangelho a todo mundo, a todas as nações, e façam discípulos. Aí Jesus vai dizer, Mateus 28, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho falado. Então, Oliver, dos participantes, Jesus mandou os seus discípulos pregarem o evangelho que ele tinha ensinado, mas ele disse, ensina tudo o que eu disse, ensina o que vocês acreditam apenas, o que vocês querem, e vocês vão dominar esse povo. Não, o que eu ensinei para vocês, vocês vão ensinar a outros. E o que Jesus ensinou? Humildade. Ele disse que no reino dele, o maior é aquele que serve. Jesus ensinou a lavar os pés dos irmãos, a amar. Jesus ensinou que o meu próximo é mais importante do que eu, nessa comparação. Se há uma comparação, o meu próximo é mais importante do que eu. Então, eu posso orar, interceder, aliás, devo interceder por todo mundo, por todas as pessoas, mas isso não me dá o direito de dominar essas pessoas. Pelo contrário, nós somos livres, graças a Deus. Obrigado, irmão Leandro. Passa agora para o nosso queridíssimo Rubão. Vou falar um pouquinho também. Eu entendi bem. Vamos ver o que o Rubens tem a dizer. Ô, Oliver, você fez a pergunta em relação também a um tipo de cobertura espiritual, talvez, né? Porque a pessoa orar pelo outro, não é isso? Ô, Oliver, esse aí já foi respondido da vez passada, quando o irmão Leandro havia dito sobre o caso que ele orou pelo rapaz e o cara largou as drogas e tudo mais, largou o vício, né? Isso é possível, não é obrigatório. E nem é algo regimental, entendeu? Isso é uma coisa própria das pessoas. O irmão Leandro citou um texto, eu vou citar outro.
Confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem justo, e sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. E aí vai. Então, orar, pedir a Deus, interceder ao Criador pelas pessoas, é justo, é direito, é possível, né? Não só orar pela gente, mas como por outras pessoas também. Imagina, você não vai orar pela tua filha que está doente, para o Criador curar a tua filha? Vai, cara, vai ter jeito, vamos orar por quem a gente gosta. Né? Se o Criador vai curar ou não, é outro problema. Nem o Messias, uma vez, ele obedeceu. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Né? Então, quer dizer, não vou dizer obedeceu, né? Atendeu. Nem o Messias ele atendeu aquela vez. Então, a ansiedade nossa. A gente ora a ele por causa da ansiedade nossa. A gente ora pela gente, porque a gente gosta, porque a gente ama. A gente pede o Pai, porque ele pode mais do que a gente pode pouco. Agora, fazer disso uma coisa que tem que ter uma cobertura espiritual para orar por você, eu penso que é avançar muito no negócio. Beleza, Rubão? Vamos agora aqui para o nosso querido João Ruth. E você, João Ruth? Puxa vida, vocês estão falando aí, eu estou vasculhando algumas coisas, que eu guardo algumas coisas, justamente que é para revisitar e entender melhor quanta bobagem eu já disse nessa fase da Terra. Olha só, você está falando de cobertura espiritual, mas tinha uma coisa também que era pais e mães espirituais. Tem gente que usa isso. É um pai e mãe espiritual, né? Quer dizer, e pega textos, aí, por exemplo, quer ver o texto que pega sobre pais e mães espirituais? Pega a questão do Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, eu vou ler aqui, capítulo 4, o verso 15 e 17, fala assim, pega isso aqui, eu pegava também. Porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo evangelho, vos gerei Cristo Jesus. É o Paulo falando lá para os irmãozinhos lá da igreja de Corinto, né? Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, aí pega o meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Então, um exemplo que a gente pincelava e que pensava era, não, pai, o Paulo aqui falou que era pai, do pai espiritual, né? Aí não está falando pai espiritual. Ele chamou carinhosamente aqui o menino aqui de meu filho, ele é meu filho amado, não é? Mas não significa que ele era o pai espiritual, ele falou carinhosamente, mas se usa esse texto para se levantar essa questão de pais e mães espirituais. Agora eu concordo com o Rubens, é isso mesmo, viu, Rubens? É um sistema piramidal humano, doutrina humana que se faz e que se gera, por exemplo, eu não vou mostrar aqui, porque também tem gente que leva muito para o pessoal e não sabe separar o assunto de pessoas. Mas olha aqui, eu catei só um pouquinho, vira isso aqui, apostilas e mais apostilas, eu tenho muitas aí também que eu guardo comigo. Para quê? Para treinar as pessoas a seguir um caminho que Jesus nunca disse que era para seguir, ok? Tem vários aqui, tem muita coisa aqui. Então, doutrina de homens que inventam essa situação para quê? Para fazer crescer a denominação, gerar número de pessoas e colocar medo, culpa e ganância dessas pessoas para que elas sigam um evangelho que Jesus nunca falou isso, não é? E usa-se o texto, isso é muito triste, usa-se o texto aqui das Escrituras, onde Paulo nunca falou a respeito de ser pai espiritual, ele chamou o menino lá de meu filho amado, porque ele, de uma forma carinhosa, como você diz para um outro qualquer, ele é meu filhinho, não é? Então, para quê? Para criar sistemas humanos de doutrinação e idiotização. Agora, tem uma coisa. Uma coisa é você, por exemplo, pegar um amigo, um irmão, e ensinar coisas para ele, trocar experiências, como um ancião, como uma pessoa mais velha, não é? E entre aspas, discipular essa pessoa nos caminhos de Cristo. Mas você não é o dono dela.
Entende? Você ensina, ela concorda ou não, e tudo bem, segue o caminho dela. Assim como Cristo fez, poxa vida. Cristo não chegou, não enviou os 70 e depois falou assim, agora vocês voltam para a minha congregação aqui, eu vou fundar aqui em Jerusalém a minha congregação, e aí vocês ficam aí. Não, Jesus ensinou, Cristo ensinou, discipulou e enviou e acabou. Entende? Agora, o que acontece? Com tudo isso aqui que é doutrina de homens, cobertura espiritual, e aí tem gráficos aqui que pega que eu chamo do marketing religioso gospel, não é? Para fazer crescer números apenas. Não é? Então, olha, teria tanta coisa para falar a respeito desse tema, por isso que eu falei até para pular, mas eu tenho que falar com muito cuidado, porque eu não quero machucar ninguém, porque tem muita gente que me assiste, e que deve estar me assistindo agora, que me conhece, para ver o que ele vai falar. Eu não quero magoar você de casa, viu? Eu estou falando a respeito de coisas que eu mesmo ensinei, já tive até a oportunidade de pedir perdão, acredite se quiser, para algumas pessoas, pedir perdão para algumas pessoas que eu ensinei absolutamente errado, não tinha nada a ver com Cristo, e elas entenderam. Peraí, rapidinho. Eu acho interessante você, pelo menos, falar algum desses pontos, ou alguma coisa que você tem aí para falar e está com medo de falar. Eu acredito que ninguém vai se machucar com isso, eu acredito que as pessoas não vão ficar chateadas, mesmo porque você está colocando assim, o seu ponto de vista, né, de acordo com o que você hoje vê, o que esses estudos, essas apostilas representam, né? Então, eu acho que não é nada demais você falar um pouquinho aí, e eu também fiquei curioso, cara. Eu também fiquei curioso aqui. Fala aí. Você ficou curioso? Então, semana que vem, eu vou contar, por exemplo, o que é esse famigerado encontro com Deus. Tem a apostila toda aqui, que é segredo, viu? Uma das coisas que a gente falava é o seguinte, a gente não pode falar do encontro com Deus. A gente só tem que falar que o encontro foi tremendo. Então, por que eu não concordo com as coisas que acontecem nesse encontro com Deus, que tem a ver com cobertura espiritual, viu, irmãos? Tem a ver com cobertura espiritual e tudo mais. E eu tive a oportunidade de falar a respeito disso, não é? Porque eu não concordo. Então, são atitudes, são assuntos que eu não concordo mais, não é? E que eu vou falar semana que vem sobre o encontro com Deus, quando a gente reunia pelo menos 50 pessoas num sítio durante 3 dias e aplicava técnicas que só a União Soviética, na antiga União Soviética, aplicava. Só Stalin aplicava, porque isso veio de lá, você quer saber. Técnicas como pé na porta e outras técnicas também de manipulação de massa. Ok? Isso acontece no encontro com Deus até hoje. Tem gente que não fala, mas eu falo. Estou falando desse sistema, ok? Então, isso acontece até hoje. Técnicas e a cobertura espiritual tem tudo a ver, viu, irmãos, a respeito disso. Olha, quem entrava no encontro com Deus era muito difícil sair sem ser transformado. E a gente gostava, sabe de quem? Deixa para a semana que vem, senão tu vai falar tudo aí hoje. Vamos fazer um mistério aí, é um mistério. Ô, Oliver, o João Ruth falou da questão envolvendo aí discípulos, né, para as pessoas. Eu estou vendo aqui em Atos, porque isto eu sei, que depois da minha partida, ou seja, depois da morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Tá certo? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Isso, que depois da partida de Paulo, surgiriam homens, lobos, que fariam agora discípulos, não para o Criador, não para o Messias, mas para si próprio. E assim a gente tem visto muito essas coisas acontecendo, né? O João Ruth fala sobre encontro com Deus, e eu lembrei também que o sistema religioso, ele vai, como é que eu posso dizer, se atualizando, ele vai se moldando, ele vai buscando estratégias para poder realmente atrair e aprisionar as pessoas, né? E uma das coisas que eles fazem hoje, viu, Ruth? Além do encontro com Deus, tem agora encontro com Cristo, encontro de casais com Cristo, encontro de jovens com Cristo, todo tipo de encontro
com Deus, com Cristo, com o que seja, eles inventam para as pessoas estarem indo e ali, como você falou, ter um impacto, né? Ser impactado e ali vinha a ser modificado, mas que todos eles, olha que interessante, todos esses encontros, pelo que o Ruth falou aí, eu percebi também, que já participei, não de encontro com Deus, mas encontro de casais, encontro de jovens, eu participei. Todos eles, você não pode falar nada do que acontece lá, nada. Tipo, não posso falar, tenho que convidar alguém para participar, fica a estratégia é essa, é o suspense. A pessoa fica, puxa, o que será que está acontecendo? O que será que acontece lá? E aí vai e passa por aquele processo, né, que a gente vai falar semana que vem, eu também vou falar um pouquinho sobre isso, e acaba ficando preso, acaba caindo na armadilha, né? Então, com menos de 15 dias ou mês, a pessoa já percebe que não era bem aquilo, mas por meio de outra, vai falar. Interromper, não, só depois que você acabasse. Não, olha, só dizer que se a pessoa parar para analisar a fala do Messias e a fala deles, já viu a diferença. É igual o garoto novo, de 10 anos, de 8 anos, sair com o irmão de 15. Aí o irmão de 15 fala uma coisa, aí ele para com o que o pai dele falou. Ele vai dizer, não, mas meu pai disse o outro, então eu tô fora. Tá certo? Então, quando você equipara o que o Messias falou com o que esses caras falaram, complica. O Messias falou, o que você ouviu aqui no pé do ouvido, gritai nos eirados, gritai nos telhados. Então, peraí, o que eu ouvi aqui eu não posso falar nos telhados? Puta, ao contrário. Outra coisa, o Messias disse, tudo eu disse abertamente nos templos e nas sinagogas deles, e nada eu disse em oculto. Quando ele falou no dia da confissão dele lá, que ele teve perante Pilatos, né? Quando ele foi julgado, no julgamento dele, ele falou, tudo eu disse abertamente nas sinagogas dele e nada eu disse em oculto. Então, quer dizer, cara, quando você vai para um lugar que o cara fala aqui que você não pode dizer ali, você fala, mas o Messias falou o contrário. Só que a pessoa está cega, cara, aí já era, segredo, coisa de maçonaria. Olha, atenção, tem que separar aqui, porque o pessoal mistura tudo. Eu não sou contra a palestra de casais. Não sou contra, não. Palestra de como cuidar dos seus filhos, né? Como ajustar as finanças da sua casa, ou como se dar bem no casamento. Até palavras motivacionais, isso não é problema nenhum. Eu não sou contra isso aí, não. O problema é misturar as coisas, entende? É misturar coisas do Criador com isso. Palestra qualquer um faz, e tem gente muito boa, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, que faz palestras excepcionais, entende? E fica bem claro, e tem que deixar bem clara a coisa. Quando tem a palestra, é tanto por casal, tem nada a ver com Deus, é palestra, entende? É ensinamento. Agora, não tem nada a ver com isso aqui. Quando mistura as coisas, cara, faz uma confusão, entende? E foi o que o Rubens mesmo falou, as pessoas estão alienadas, idiotizadas, né? Eu era um idiotizado também, então, só que eu era um idiotizado do andar de cima, né? Mas aí as coisas vão aparecendo e tal. Mas semana que vem, olha, eu vou contar, se não der tempo, semana que vem, eu vou contar passo a passo de como é esse encontro com Deus. Você que fala, puxa, como é que será que o pessoal fala que não pode falar, né? Então eu vou falar para você como é que é esse encontro com Deus. Você vai se arrepiar, viu? Porque eu fiz um estudo, Rubens, eu fiz um estudo sério. O que eu estou falando aqui é coisa séria mesmo, porque eu vivi isso na pele. Um estudo sério sobre o que acontece nesse encontro e coisas que o pai nunca mandou fazer, se faz lá. Inclusive, oblações. Foi proibido pelo pai fazer oblações. A gente fazia lá e achava que era correto. Não perca. Rapaz, a coisa é séria, viu? Até eu estou aqui realmente muito curioso, porque até então os que eu participei, né, na época, não tinha muita coisa assim, não. Tinha, sim, as coisas ocultas, como eu falei, que não era citado. Inclusive, se você fizer uma varredura, né, no meu caso, que eu tenho, assim, acesso, né, nas redes sociais com pessoas que fizeram parte disso, você não encontra uma foto, você não encontra uma postagem, nada falando sobre o que acontece lá. Realmente o pessoal segue a risca, né?
Então, eu também vou falar algumas coisas que acontecem lá dentro, né? Coisas que, assim, aparentemente, o engraçado, né, que realmente acontece, é que são coisas que, aparentemente, gente, são boas. Eu acho que o perigo todo é esse, né? Eles não apresentam como uma coisa ruim, realmente, uma coisa boa, né? Encontro com Deus. Quem não quer ter um encontro com Deus, né? Quem não quer, qual casal, né, que hoje, nesse século, com tanto divórcio, com tanta briga, com tanta coisa acontecendo, traição, coisas que realmente abalam, vamos dizer assim, o relacionamento, e vai dizer, vai ter um encontro de casal com Deus, com Cristo, com Jesus. A pessoa cai, rapaz, não tem como não cair, não tem como não cair. A pessoa está ali desesperado, né? O irmão Leandro, quando quiser falar, pode falar, Leandro. Eu estou falando aqui, mas você pode falar, você está calado há muito tempo. A pessoa está ali vivendo um momento difícil, financeiro, de não sei. Aí fala, venha para cá para resolver sua vida, um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Rapaz, como eu falei, até eu caí, realmente. Pessoa que procurava sempre fazer as coisas da forma que eu acreditava que era certo, mas que nunca parava para analisar. E eu acho que muita gente é assim também, nunca para analisar. Então, quando o cara fala, venha que você vai receber, venha que você vai ganhar, venha que sua vida vai mudar, seu casamento vai melhorar, um encontro com Deus, é difícil a pessoa não realmente cair, porque vai por uma motivação até boa, um encontro com Deus, mas o que é feito lá? Oliver, sim, quero falar, prestei atenção no que os irmãos falaram e na mesma linha do que foi falado pelo Rubens, pelo João, e por você também, Oliver, eu me lembro de um texto bíblico, segunda carta de Pedro, capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Daqui a pouco ele vai dizer, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3, e por avareza e por amor ao dinheiro farão de vós negócio com palavras fingidas. Então Pedro estava alertando um grupo da época, a igreja da época, dizendo que muitos falsos doutores e profetas surgiriam e amam o dinheiro ou amavam o dinheiro e ia fazer do povo negócio. Então é o que tem acontecido hoje, né? Uma coisa interessante também é destacar que Jesus, ele agia muito diferente de muitos líderes hoje. Ele agia muito diferente de muitos líderes que nós vemos hoje. Muitos líderes de hoje, eles deixam o caminho bem largo, né? Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus do jeito que você está, Deus te ama, etc. Promete tudo e o caminho é bem aberto para que as pessoas cheguem até essa liderança, essa instituição. Quando as pessoas querem romper com a instituição, com a liderança, aí eles apertam o caminho. Interessante que abrem para a pessoa entrar, é fácil entrar, difícil é sair. Se você sair, eu te amaldiçoo. Se você sair, eu não te abençoo. Se você sair daqui dessa autoridade, debaixo da minha autoridade, você vai estar sob maldição. Então, quer dizer, eles abrem o caminho para a pessoa entrar e dificultam o caminho se a pessoa quiser sair. Jesus era diferente. De vez em quando alguém queria seguir Jesus, olha, pensa bem. Se quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Então Jesus, ele falava, pensa bem, eu quero te seguir. Não, vai para a tua família. Vai falar o que eu fiz lá para a tua família. Jesus apertava para entrar. Agora, quando alguém queria sair, no capítulo 6 de João, Jesus olhava para os discípulos e dizia, vocês não querem ir também? Então Jesus, ele dificultava para entrar, e se alguém quisesse sair, acho que ele dizia, lamentável, se vocês quiserem ir embora. Mas se quiserem, ele olhou para os discípulos e disse, vocês não querem me abandonar? Também, como estão me abandonando, no capítulo 6 de João, porque ele pregava duramente. Então Jesus é bem diferente, né? Jesus, na visão dessa liderança de hoje, de muitos líderes, eu não posso generalizar, né? Mas na visão de muitos líderes, Jesus seria desviado, Jesus estava desviado, alienado. Por isso que chamaram Jesus, inclusive, de endemoniado na época. Chamaram ele de endemoniado porque ia na contramão. Agora, uma crítica também, Oliver, irmãos, é o seguinte, eu também sou um crítico a esse modelo de liderança, sobretudo evangélica, que nós vemos,
Eu sou um crítico, quem me conhece, principalmente pessoalmente, quem me conhece sabe disso, eu sou um crítico ferrenho, eu sou uma pedra no sapato de muitos caras. No entanto, há pessoas que são, no bom sentido, entre aspas, há pessoas que são ignorantes, ou seja, sem conhecimento, há pessoas que eu conheço no meio evangélico que são extremamente simples, são pessoas que não sabem ler, etc. São pessoas simples demais. É um grupo. Agora, há um grupo que sabe ler, há um grupo até de jovens que esse grupo faz faculdade, é um grupo que tem acesso à internet, mas que não quer aprender. É aquela velha discussão, Oliver, aquela velha discussão no comércio de droga, em relação ao tráfico de drogas. O único culpado é o traficante e o viciado em droga. Aquele cara que usa droga, o traficante só vende porque há quem compra. Então, esse assunto é muito discutível. Será que o cara que é viciado em droga, ele é coitadinho e ele não deve ser preso? Só aquele cara que vende? É uma discussão. Outra discussão é, se há um erro no jogo do bicho, quem é o culpado? O dono da banca, o cara no barzinho que faz o jogo do bicho, ou o cara que sai da casa dele que sonhou com o bicho e vai jogar no bicho? O cara que sai da casa dele para jogar no bicho, ele também quer ganhar o dinheiro do cara na banca. E o cara da banca quer pegar o dinheiro dele. Então, ou seja, há um grupo na igreja, há um grupo que não quer aprender porque ele quer também mamar no sistema, com perdão da palavra. Ele tem interesse. A liderança promete, dá R$1 para Deus que ele vai te dar 10. Esse cara quer os 10. Ele não quer saber se ele vai dar 1 ou 2, ele quer os 10. Então, há um grupo de ignorantes, um grupo que não é si mesmo, que tem os olhos fechados, que Deus tenha misericórdia desse grupo. E há um grupo aí que está aí também tentando comer das migalhas que caem das mesas dos seus grandes senhores. Essa é a verdade. Então, esse grupo tem um grupo que tem culpa também. Tem um grupo que ajuda na manutenção desses lobos devoradores. Ô, Oliver, se me permite, Oliver, quando eu vejo o irmão Leandro falar, não estou aqui menosprezando o meu amigo radialista Ruth, não, porque também eu bebo do saber da água dele, mas quando eu vejo o irmão Leandro falar, eu fico sensibilizado. Porque o irmão Leandro, ele passeia em assuntos das escrituras, passeia em assuntos referentes à religião e passeia também em assuntos seculares. Ele dá um passeio, né? Bonito demais. Então, eu tive que fazer essa intervenção, o irmão Leandro, pedir a oportunidade, o Oliver aqui levantando o dedinho, apenas para dizer o seguinte para você, duas coisas. Em respeito a essa questão do círculo, né, vicioso do erro. Você citou muito bem o tráfico, citou o jogo e citou a igreja. Eu vou dizer para você o seguinte, meu irmão, onde tem coisa errada, existe, na verdade, um grupo gigante de pessoas desonestas envolvidas. Não é só um desonesto e os outros são inocentes, não. Ali todos são culpados. Você disse muito bem. Eu não estou falando que todo irmão que está na igreja é culpado, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo, existem canalhas na igreja, porque também existem canalhas comandando a igreja, porque também existem canalhas no meio dos outros, também sendo comandado na igreja. É gente pilantra. Existe canalha no jogo do bicho, porque existe canalha jogando no jogo do bicho. Existe canalha traficando, porque tem canalha usando. Então, em tudo quanto é coisa errada, você vai ver o que comanda e o que é comandado. E no meio desses dois grupos, tem canalhas, cara, no mesmo nível. Isso não tenha dúvida. Então, agora, outra questão que você falou foi da porta larga e da porta estreita. A porta abre e você entra, depois a porta fecha. É arapuca. Isso aí é o sinônimo de armadilha, de arapuca, meu irmão. Ô, Leandro, se eu estiver errado, me corrija. Mas o que você falou aí é um sinônimo de arapuca. Arapuca que é assim. Você já viu um quadro que tem na igreja? Isso mesmo, Rubem. Tem uma igreja de emboscada, né, Rubem? Emboscada. Tem uma igreja de madeira gigante e tem uns caras segurando o pau assim, ó. É de verdade, já era igreja de madeira gigante, igual arapuca. Aí tem um cara segurando aqui, depois vou botar a foto aqui, vou procurar. Para puxar quando a pessoa entrar dentro. Só dizer para você o seguinte, vamos para a escritura. Olha aqui, Juízes, morreu Jurubaal, morreu o Gideão. Agora o filho dele, Abimeleque, matou 70 irmãos em cima de uma pedra. O Jotão, o Jotão capinou. Jotão era um dos irmãos. Aí o Jotão falou o seguinte, pois se em verdade e sinceridade usaste com Jurubaal, ou seja, com o pai dele e com toda a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque. Abimeleque é o cara que matou todo mundo. E também ele se alegre convosco. Mas, se não for assim,
que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém e a casa do Milo que consuma Abimeleque. E aí partiu Jotão e correu. O que é esse texto aqui? Eu estou lendo só um trechinho, você talvez não pegue o contexto. Aqui está dizendo o seguinte, que Jotão sugeriu uma parábola. Vocês querem que quem reine no lugar do meu pai, Gideão? Vocês querem que reine um cara do bem ou um cara do mal? O cara do mal, se reinar, ele fará igual os abrolhos. Está escrito aqui em outro trecho que eu não achei. Você ficará embaixo da cobertura dele. Mas se você vacilar com eles, ele vai jogar para você espinhos de fogo, que vai consumir vocês todos e vai consumir até os cedros do Líbano. É igualzinho esses homens. Você entra para debaixo da cobertura deles... Não é o João Ruth, não. Se você tivesse debaixo da cobertura do João Ruth, você ia ficar sem cobertura, que o João Ruth capinou fora. É isso aí, deixa eu falar. Valeu, vamos passar para o João Ruth aí, que está aí atentamente ouvindo também. Ou a imagem congelou? Parece que a imagem congelou do João Ruth aí. A viu? minha? Eu tô aqui, ó. Tô mexendo aqui. Agora sim, vai lá. Tá? Poxa vida, isso aí eu concordo. Realmente essas coisas vieram se modernizando, entre aspas, né? Virou um marketing gospel de crescimento e multiplicação, essa que era a palavra, não é? Pegar o crescer e multiplicar e transformar o crescimento em multiplicação, não é? E aí eles se trabalha muito com a ganância também, igual o Leandro falou, exatamente isso, Leandro, é isso mesmo, muitas. E é óbvio, não são todas, porque é aquela história, né? Tem instituição que erra mais e instituição que erra menos. E depois que vieram essas instituições aí que trabalham com esse crescimento e multiplicação, trabalha com a ganância. Olha só, eu estou lendo aqui de uma apostila, gente. Isso aqui não é brincadeira, não. Poxa vida, deixa eu até tampar aqui que eu não quero machucar ninguém, não. Ó, eu vou ler dessa apostila que está aqui, está escrito aqui. Está aqui, ó. Olha só a ideia, porque se você não mergulha nas escrituras e não lê o contexto, olha só a ideia. Um tópico. Compromisso ético e ministerial da pontinhos. Nem todos serão grandes líderes. Ó, nem todos serão grandes líderes, mas todos os membros são chamados por Jesus para serem cabeça e equipados para um ministério frutífero. Aí usa aquele texto lá de Efésios, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, quer dizer, colocar isso aí como se fosse grande líder, né? Vem os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e médicos, depois vem a gadaiada lá embaixo. É assim que faz. Então, olha só, está aqui escrito aqui. Outro, olha só como é que... Agora trabalha com medo. Como é que é o medo? Ó, é assim, vou ler. Obediência, unidade e fidelidade para com Deus, para com a nossa liderança e nossa equipe atraem bênçãos sobre nós e nossa descendência. Eu fiz até um silêncio teatral aqui, porque o negócio é muito sério, gente. Eu vou ler de novo. Eu ensinava isso aqui, ó. Eu vou fazer... Eu ensinava isso, cara. Tá aqui. Ó. Obediência, unidade e fidelidade para com Deus, para com nossa liderança e nossa equipe, atraem bênção sobre nós e nossa descendência. Quer dizer, tudo arrumado lá do Velho Testamento, aquela coisa arada toda, colocando medo. Se você não obedecer, se você não for fiel à liderança, aí bota um Deus aqui que não é o mesmo Deus que a gente conhece. Bota medo. Quer dizer, um cara que entra num círculo desse, por isso que o Leandro falou, né? Uma porta bem grande e lá no final uma porta estreita, não é? Fica com medo de sair, gente. Fica com medo. Bota medo. A lavagem cerebral é tanta que, olha, eu vou te contar. E você usa qualquer... Então tá aqui, isso aqui não sou eu que estou inventando, não, isso aqui é estudo, ok? Que usa o medo, usa a ganância,
usa a culpa para poder afligir as pessoas. É até uma denúncia isso, viu? Parabéns para vocês, porque vocês têm aberto os olhos aí de muitas pessoas para não caírem nessas arapucas. Agora, se é uma denominação, uma instituição, entre aspas, que erra menos, parabéns também, porque essas coisas são novas, né, que têm acontecido por aí. Quer dizer, mas fique esperto também. Eu acho difícil, viu? É uma opinião minha. Mas parece que você falou de Arapuca aí agora, e eu tô vendo aqui que tá se aproximando aqui a imagem do Arapuca. Daqui a pouco o Rubão vai mostrar aí, Rubão, né? A Arapuca aí, para vocês verem como é que funciona. Isso aí que eu falei, se você botar, eu botei Trap Church, né? Igreja Armadilha, né, em inglês. Isso aqui foi os caras que fizeram, isso aqui tem vídeo disso. Colocaram a igreja grandona, a pessoa entra lá embaixo e vai e puxa a corda. Um pauzinho aqui com a cordinha, igualzinho a Arapuca mesmo, né? É uma brincadeira que fizeram, cara. Mas isso é sério, rapaz, porque isso é verdade. Aí depois tacaram fogo nela, tá vendo? Olha as fotos aí, ó. Tá vendo? Tem um pauzinho ali agarrado para puxar a corda depois que o pessoal entrar, ó. Fizeram uma exemplificação, né, do que é uma arapuca, né? É isso aí, tá vendo? Dá para ver, não dá? A pessoa entra ali, depois vem puxar aqui a pauzinho, cai a arapuca em cima de todo mundo. Depois tacaram fogo nela. Depois fizeram isso, tacaram fogo. Só uma brincadeira. Eu tô falando, abre a imagem de uma aí pra gente ver melhor, que tá pequenininho. Ah, tá. Deixa eu abrir essa aqui, ó. Enquanto ele tá, deixa eu ilustrar enquanto ele está abrindo a imagem aí. Outra coisa, olha só o medo que coloca. Compreendemos que atraímos bênção sobre membros da igreja, entre aspas, né? Quando somos caprichosos e zelosos com o ministério de Deus, que Deus nos deu a desempenhar. Aí usa o texto bíblico. Está escrito, Jeremias 48:10, maldito que faz o trabalho de Deus com negligência. Acreditamos que o contrário é verdadeiro. Quer dizer, que trabalho de Deus é esse de aprisionar as pessoas? É porque ele está sugerindo ali, ô João Ruth, que o trabalho de Deus é o que eles mandam. O que eles mandam é que é o trabalho de Deus. Ah lá, o cara para puxar a cordinha, tá vendo? O cara vai puxar a cordinha ali, a igreja cai em cima de todo mundo, é uma arapuca. Então, quando ele fala assim, você não pode ser negligente com a obra de Deus. A obra de Deus que está colocada para a pessoa fazer, que é aquela obrigação que eles deram para a pessoa cumprir. É isso que caras estão falando. Pois é, inclusive, né, eu sou uma pessoa que posso falar um pouco sobre isso, rapidamente também. Leandro, quando quiser, Leandro, poder falar alguma coisa aí no que Rubens está falando, e Ruth, pode falar, Leandro, você está meio paradinho aí, não gosto que você fala. Ok, Oliver, quero falar um minutinho. Vai lá. Mesma linha, penso que eu, Rubens e o João concordamos no que nós estamos falando, e eu bato sempre nessa tecla, Oliver, na minha casa, na minha família, entre os meus amigos, quando tenho a oportunidade de falar na internet, na televisão. Deus nos chamou para a liberdade, cara. O mundo quer nos escravizar. Em que sentido o mundo quer nos escravizar? Não estou falando de usos e costumes, não, que os religiosos pregam. Estou falando que o mundo quer nos escravizar pelo materialismo. Eu compro um bem material hoje, a mídia quer colocar dentro da minha mente aquele bem, daqui uma semana está ultrapassado, eu preciso trocar isso. A mulher, por exemplo, uma mulher, ela tem que, na minha concepção, ter muita personalidade para viver no mundo de hoje, porque a gente vê a mídia fazendo propaganda, o cabelo tem que ser assim, o corpo tem que ser assim, daquele jeito, ou seja, o mundo já nos escraviza tanto. O mundo me faz um convite todos os dias para eu enxergar o meu próximo como um objeto, um número apenas. Então o mundo escraviza, o mundo me cega, o mundo quer roubar de mim a minha humanidade. Quando o evangelho me alcança, quando Deus me alcança, quando Jesus me alcança com a sua graça, Jesus quer me libertar do laço do passarinheiro, ele quer fazer de mim uma pessoa livre. Uma pessoa que possa decidir tudo com liberdade, com a consciência sem peso, sem culpa. Ele quer apagar o meu pecado, o meu passado de pecado, ele quer me dar uma nova vida. Aí eu vou para uma religião e os caras me escravizam. Quer dizer, isso é contra o evangelho, pelo amor de Deus. Você que está me ouvindo hoje, pelo amor de Deus, não deixe ninguém roubar de você o que Jesus nos deu na cruz do Calvário, que é a liberdade.
Jesus não nos chamou para que sejamos pastores, ele nos chamou para que sejamos irmãos. Nós somos irmãos, nós devemos compartilhar o pão, é companheirismo. Então, é totalmente contra o evangelho que a gente tem ouvido aí por muitos líderes que pregam em nome de Deus, mas de Deus eles não têm nada. Outra coisa, deixa eu embalar aqui, é porque eu estou abismado, porque eu estou revisitando aqui eu estou abismado aqui com as coisas que estão escritas, viu, irmãos? Eu tenho uma biblioteca aqui. Olha só que loucura, gente. Olha que loucura. Está escrito aqui. Vou ler. Olha só que loucura. Olha só. Falando a respeito de servir como líder. Se você quer se preparar para o ministério de liderança, estão me ouvindo bem? Se você quer se preparar para o ministério de liderança, o melhor que você pode fazer é, 2 pontos, ir até a beira do abismo, onde terminaram as suas capacidades pessoais, e pular. Sabendo que se a suficiência de Cristo não estiver ali, à disposição, você estará em sérios apuros. Confesse a sua própria insuficiência e pule. Que ensinamento é esse? A única pessoa que eu lembro que falou para pular, porque os teus anjos, dará ordem aos teus anjos, eles vão te segurar, foi o próprio o cramunhão dos infernos lá. Mas o João Ruth, também o Messias disse, se for para fazer tropeçar um desses pequeninos, se for para enganar os pequeninos do pai, melhor é pular. Com o negócio aqui, né? Com a pedra amarrada no pescoço no mais profundo oceano. Então, isso é cobertura espiritual, que é o tema? É isso. Que cobertura espiritual é essa? Entende? Que vai totalmente contra aquilo que o Messias ensinou. Não é? E agora, isso tudo que eu estou falando aqui, e que vocês estão falando também, pode ser até a pessoa que está do outro lado nos assistindo, né? Pode falar, mas como é que cai numa dessas, né? Como é que cai? Isso é aos poucos, gente. Isso vai em pílulas, entende? Vai ensinando um pouquinho, vai em pílulas. Quando você vai ver, você já ferveu o cara todo. Entende? E essas coisas acontecem assim. Agora, quem está desperto, quem está atento, uma palavrinha dessa já percebe tudo, né? A fria que é esse tipo de ensinamento. Mas estamos aqui, a internet ajudou nesse sentido a liberar, até quando, não sei, a ensinar essas coisas também, a gente aprender mais a respeito disso. Eu falava, né, que eu tive uma experiência interessante, porque assim, ó, a cobertura espiritual, que a gente está falando aqui hoje, o tema, ela lembra um pouco, né, a questão do plano de saúde espiritual, né? É bem parecida a coisa. Porque quando eu estava na instituição, né, o líder religioso, ele dizia assim, né? Outro detalhe, viu, Ruth, também que você falou aí, tem pessoas, né, aí eu me incluo nessa, que são pessoas que gostam de aprender realmente, né, de procurar ali, poxa, será que isso aqui é isso mesmo, tal, que tenta ainda pensar um pouco, tenta, que é difícil, muito difícil. E tem pessoas que dizem assim, eu não quero nem ver isso aí, isso aí não é interessante não, o que importa é Deus, não sei o quê, dá aquelas desculpas, né, para não realmente procurar realmente tirar ou não se responsabilizar pelo que ele realmente tem que ser responsável, que é pela própria vida dele, pela decisão dele. Então, dá aquela desculpa e cai fora. Então, quando eu comecei a estudar uma estratégia que o líder daquela época, lá, o guru que eu seguia, ele fazia era o seguinte, olha, o que vocês aprenderam lá, aqui é diferente, eu vou mostrar a vocês a verdade, lá o que eles ensinam é totalmente ao contrário, é mentira. Então, como você falou, Ruth, foi dando pílulazinhas pequenas, e com isso tentando, né, vamos dizer assim, me segurar, né? De início eu estava gostando porque era estudo, você podia perguntar coisa que é diferente, olha como é diferente. Lá na instituição, as outras que eu passei, não podia fazer pergunta. E nessa que eu ia, eu podia perguntar, mas só que aquela questão, minha visão era de dentro para dentro, então as perguntas eram fáceis de responder, né? Era perguntas, sabe, para eles, mamão com açúcar, né? Mole, mole, mole. Então, eram perguntas assim, quando
eu comecei, né, a assistir o Rubens, né, pela internet, pude fazer o contato com ele e comecei a ter alguns despertamentos. Eu comecei a fazer perguntas lá dentro que ele começou a ficar em calça curta. Ele cortou o estudo com perguntas. Por causa de quem? Porque eu comecei a perguntar coisas que ele ficou em calça curta. Então, a partir desse momento, ele começou a fazer pregações assim. Né? Primeira pregação, para se afastar, né, no caso de irmãos que falam heresias, de irmãos que não sei o quê. E a segunda pregação que ele usava muito era que, como é que diz, pessoas que desrespeitavam os pastores, líderes religiosos, iriam realmente pagar o preço, né? Preço alto, aquela coisa toda. Então vem com muita ameaça, né? Inclusive o dízimo, né? O dízimo que eu, logo de início, não dava mais o dízimo lá, né? Até errado, porque eu estava lá dentro, tinha que dar. Eu estava lá dentro, fazendo o quê? Se eu estava lá, tinha que dar a merda do dízimo, né? Então, eu dava um dízimo lá. Então, o pastor veio e falou assim, eu parei de dar, né? Ele falou, rapaz, você não tá, o que tá acontecendo, irmão? Tal. E eu disse, eu aprendi que isso aí não é para mim. Né? E aí ele começou a enfatizar também nas pregações do dízimo, que é o devorador, tal. Resumido, né? Quando eu saí da instituição, né? Pude sair, me livrei, né, desse peso, né, porque na verdade o interesse dele não era realmente me ajudar, não era realmente fazer eu conhecer o Messias e realmente ser livre, né, em todos os sentidos. Ele queria me aprisionar para eu dar algo a ele, né. O que era que ele queria? Ele queria dinheiro, cara, dinheiro. A partir do momento que eu parei de dar o dízimo, eu posso falar isso, né, como ele achava e pregava, e muita gente via, inclusive até minha também na época, que eu ia cair em decadência total, que eu ia passar fome, que eu ia, entendeu? Então, esses são os argumentos que é usado, né? Pelos líderes religiosos, você é o devorador, vai acabar com tudo. E eu posso dizer, com toda a sinceridade, isso aqui eu não nego, a coisa mudou, cara. Não, eu não estou fazendo aqui propaganda enganosa, não, estou falando da minha vida. A coisa mudou. Eu não dou dízimo, mas hoje pude, né, com o meu esforço, correndo atrás, sendo honesto, primeiramente com todo mundo, eu pude comprar meu primeiro carro. Tantos anos aí trabalhando, ganhando fortunas de dinheiro, vamos dizer assim, ganhando bem, que eu tenho uma profissão boa, ganhava bem, mas dava tudo para a igreja, cara. E quem é que tinha o retorno? Porque pelo justo, né? Pelo justo, a igreja era para poder pegar aquele dinheiro e repartir com todo mundo que está ali, e que tinha gente precisando. Isso não acontece. Não acontece. O dinheiro vai para um lugar só, que é para eles mesmos dividir, pagar o pastor, o salário dele, se for assalariado, se não for outro tipo de acerto, mas é para pagar. Entendeu? Então é isso. Essa cobertura espiritual, na verdade, eu faço uma semelhança com o plano de saúde espiritual geral. Né? Era isso que eu queria falar. E dizer o seguinte, já estamos no finalzinho, né? Porque para não se alongar tanto e não ficar cansativo, né? E se alguém ainda, o Leandro, o próprio Rubens ou o Ruth quiser comentar mais um pouco sobre o assunto, beleza. Mas já estamos chegando também no finalzinho, porque semana que vem a gente vai falar sobre encontro com Deus, né? Encontro com Deus que é fantástico. É tremendo. Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui para o Luciano Mota, meu companheiro de camping, ele e a Suelen, que é a sua esposa, assistindo a gente. Um abraço também ao Rafael, a Cássia, né? E a Estherzinha, já não vejo há um tempo, estou com saudades desse grupo aí, viu? Saudades de acampar com vocês, meus amigos. Um abraço aí, Luciano Mota, grande irmão. Bom, acampar é muito bom, acampei bastante, preciso acampar mais também, viu, Rubens? Acampei muito lá na região do sul do país, Santa Catarina, região lá de Garopaba, ia com a minha esposa lá, levava as bicicletas e conhecia a cidade toda pedalando. Muito bom acampar, é uma experiência bacana. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero deixar ninguém triste, né, que me conhece e tudo mais. Poxa vida, porque são coisas, são assuntos e temas que eu não concordo mais. Não é? Eu já tenho uma outra realidade, o outro lado da moeda. Então, quando a gente compara essas coisas aqui, e tem muita gente que me conhece também, que saiu desse sistema assim, aqui, concorda comigo. Muitos vêm falar comigo, Rubens. Eu recebo visitas aqui em casa de pessoas que me conhecem que abandonaram esse sistema e vieram compartilhar comigo. Então, não é somente eu.
não é? Sistema de célula, discipulado, não é? Então, são coisas que eu não concordo mais, assuntos, temas que eu não concordo. Mas eu digo uma coisa, eu fico com a mensagem do Messias, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o meu compromisso, que eu devo levar todos os dias da minha vida. Eu, minha esposa, minhas filhas, aqueles que estão se encontrando com a gente, na caminhada, no pé no chão, na igreja, que são as pessoas, nos nossos jantares, nos nossos encontros, nossos lanches juntos, na conversa, na caminhada no parque. São essas pessoas que o Pai colocou diante da gente para a gente poder trocar ideias e falar a respeito de Jesus, do Messias, do Evangelho. Não é? E não é uma prisão, é uma conversa, onde a gente fala coisas espirituais e cada um vai para o seu lado, seguindo o seu caminho. Ninguém é preso para nada. É isso que eu vivo hoje. Eu vivo assim, Rubens, irmãos. Eu encontro com as pessoas hoje, que são pessoas da igreja, entenda, você entende o que eu quero dizer, são pessoas do corpo de Cristo que se encontram uma vez por outra. Não é uma data determinada, um dia determinado. E quando a gente se encontra, a gente almoça, toma o café da tarde e compartilha com as pessoas, conversa, e sem amarrar um ao outro, entende o que eu quero dizer? Na liberdade, os filhos têm a liberdade de se reunir, a gente não departamentaliza a igreja não pode ser departamentalizada, é um corpo, entende? Então as crianças andam com a gente, conversam com a gente, brincam, pega lá um pão, come, deixa cair no chão. Enfim, é um encontro, como outro encontro que a gente faz. Não precisa dessas etapas aqui para viver o Evangelho. Para que tanta etapa assim? Se Cristo é simples, entende? É nesse sentido. É isso que eu queria falar nessa finalização, amigos e irmãos. Obrigado, Ruth. Vamos ouvir o Leandro aí também falar um pouco, né, e também estudar suas considerações, Leandro. Eu quero agradecer você, Oliver, muito obrigado. Quero agradecer também o Wesley, que eu vi aí no começo do Hangout, depois não vi mais. O Wesley sumiu. Acho que foi arrebatado, né, Oliver? Um beijão no coração do Wesley, do Oliver. Um beijão no coração do Rubens, do João Ruth também. Um prazer, satisfação. Fiquei muito feliz, irmão. Estou muito feliz hoje por estar com vocês, ainda que seja pela internet, mas eu sinto vocês bem perto de nós aqui, da minha família. Um abraço a todos, e quero dizer a todos que nos ouvem que esse negócio de cobertura espiritual, nesse modelo que muitas lideranças pregam, não está com nada, é uma furada, tudo isso é bobagem. Nós devemos, é bom que a gente leia as Escrituras, e é bom que a gente cresça com os irmãos. E como irmãos, nós somos irmãos, nós somos iguais, e Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Deus, entre aspas, é a nossa cobertura espiritual. Nós precisamos de Deus, o mundo está precisando de Deus, porque Deus é amor. Então, leia as Escrituras e não siga homens, não siga a doutrina de homens. Paulo diz que isso tem aparência de piedade, mas não vale nada. Nós precisamos seguir o Evangelho, Pelo amor de Deus, vamos seguir o Evangelho, não vamos desprezar o sacrifício de Jesus na cruz. Sigamos o Evangelho. E digo mais, Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Ele não disse para coisa, instituição, modelo dos 12, G12, para pregar uma estratégia, nada. Ele disse, preguem o Evangelho. E eu acredito que a melhor forma de pregar o Evangelho, a melhor estratégia para alcançar as pessoas é através do amor. É envolver as pessoas através do amor. É amando que as pessoas vão me ouvir. E, por vezes, o meu comportamento grita muito mais alto do que as minhas palavras. Então, leiamos os evangelhos. Quero deixar aqui o meu e-mail, Oliver, leandrobiblia@gmail.com. leandrobiblia@gmail.com.
E quem quiser me encontrar no Facebook, Leandro Fernandes. Leandro Fernandes. Ok? Deus abençoe aos irmãos. Valeu, Leandro. Passar aí para o Rubão agora também fazer aí. Beleza. Obrigado, Oliver. Nós começamos um pouquinho atrasado, acabamos um pouquinho atrasado, acho que ficou um pelos outros. Igual o Paulo falou, ao que pouco colheu não faltou e ao que muito colheu não sobrou. Né? Ficou 0-0. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez o irmão Leandro, o irmão João Ruth. Pedi o João Ruth para ficar só uns 3 minutinhos depois que o Oliver tirar do ar, para poder dar uma palavrinha com o João Ruth. Também preciso falar com o Oliver. E se o irmão Leandro quiser participar da conversa, não é nada segredo, tá certo? É só uma conversinha rápida, cada um é uma conversa diferente, de 3 minutinhos só para cada um. Depois que tirar do ar aí, Oliver. Hoje não coloquei o link com o livro do João Ruth, porque o Oliver que abriu, e ele não tem o link, né? Abriu lá da Bahia. Agora, e do Leandro também. Depois o Leandro manda para a gente um e-mail para mandar teus contatos para ficar no link da descrição. Pode até mandar agora, Leandro, porque aí quando acabar o programa, né, Oliver? A gente coloca lá para quem for ver já a gravação, junto com os contatos do João Ruth, que eu sempre boto. Então, da minha parte, era só isso, Oliver. Eu pedi você, só assim que você fechar a transmissão aí, para continuar 3 minutinhos aí, falar contigo bem rápido e com o João Dória, com Oliver Dória e João Ruth, cara, aí misturou tudo. E com o Leandro, se o Leandro quiser ficar mais um pouquinho, 3 minutinhos só. Obrigado, gente. Valeu, Rubão. Tá fechado então. Deixa eu só aproveitar também e mandar um abraço para todo o pessoal que está sempre assistindo, sempre acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho. Quem esteve aqui também nesse instante no chat foi o Silvio de Freitas. Aqui eu deixo um forte abraço mais uma vez. É um cara fora do sério, certo? Então, deixo meu forte abraço com todo carinho para você também, Silvio de Freitas. E a todo o pessoal que está aqui, Rodrigo Silva, Rainer Sinclair, Beisola, Edson William, Brandon Veiga, Mike, alguma coisa ali, pulei. Tatiana Homem, falei. Carlos Júnior, Evandro Merlo, é isso mesmo, Evandro Merlo, Cleiton Beroli, Canal TV Rede Mega Manchete, também aqui com a gente, Márcio Quintana, Moreira 9999, não acaba mais, 9, Stefano Abreu, Gabriel Giovanni, Luciano, Rodrigo Soares, Wanderson, Rocha dando tchau aqui também, Rodrigo Moreira, já falei, Caminho Antigo, aqui com a gente, Walter Ferreira, Adenilson Santos, e aí vem um monte de gente, John, Marley Borges, Game Xbox, tem até aí, Game Xbox, agora tá voando, viu? Tá agradecendo aqui, é isso, gente, obrigado mesmo. Quem foi aqui? Para aí. Rogério Churra, não sei o que é isso aqui, cara. É tanto nome difícil, viu? Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo. E até, assim, segunda-feira, no caso, nesse canal aqui, com esse bate-papo com os irmãos aqui, segunda-feira que vem. Mas lembrando que amanhã o Rubens vai estar ao vivo também, no mesmo horário, 8 da noite em São Paulo, né? Aqui na BS7, com o meu parecer, o parecer do Rubens. Então você também fica ligado. E durante o dia inteiro, as lives que ele faz aí esporadicamente. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima aí.